Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria tê-lo aqui na mesa em torno desse local onde a gente só fala coisas boas, onde nós trazemos boas notícias. No momento onde o mundo vive tantas coisas ruins, onde nós ligamos a televisão, só vê má notícias, onde nós vamos procurar alguma informação, sempre uma informação que desanima a gente, é sempre bom tê-lo aqui na mesa para ouvir coisas boas, experiências boas, assuntos que vão edificar a tua casa e o seu lar. Por isso, seja bem-vindo a mais um episódio, a mais um programa do nosso podcast Entre Irmãos. E como a gente sempre fala, a gente só consegue levar esse conteúdo até você graças ao apoio de algumas pessoas que acreditam no nosso projeto, que acreditam no nosso trabalho, no trabalho da nossa comunidade, no nosso trabalho de evangelização e anúncio da palavra de Deus. E essas empresas são Eversafe, Depósito São Cipriano, ABS Infraestrutura, Edip, Visual Corte Laser e Ariane Cantador, Fotografia e Social Media. Você que tem sua empresa e quer vincular a sua marca também a uma iniciativa bacana, uma iniciativa de valores, pode entrar em contato conosco. Aí embaixo na descrição tem o nosso telefone, o telefone da nossa produtora. Pode falar com a gente, você vai se surpreender. Não é um patrocínio, tá? Já te adianto isso. Não é um patrocínio, é um apoio. Quando você vê o valor é tão pequenininho, você fala assim, não acredito que até hoje eu não tinha vinculado minha marca a essa iniciativa. Então, entre em contato conosco. Você que está procurando também um espaço para gravar o seu material, não tem um estúdio adequado, não tem os equipamentos adequados, também pode entrar em contato com a gente, que toda essa estrutura aqui também pode ser disponibilizado para você levar a sua iniciativa, levar a sua ideia até a rede social, até a internet, alcançar mais pessoas. Quero dar as boas-vindas a ele, que hoje está do meu lado, de parzinho de vaso comigo. Né? Hoje na correria não conseguiu nem pôr o klezma. Hoje está aqui bonitinho, uniformizado de Comunidade Divina Misericórdia, de Smurf, como ele gosta de dizer. Irmão Francisco, seja bem-vindo para mais um dia. Os nossos cumprimentos a todos vocês que nos acompanham, né? A nossa convidada. E é um prazer poder, mais uma vez, estar conversando com o nosso público. É isso aí. E como o irmão Francisco já adiantou, hoje nós estamos do outro lado da mesa com uma convidada muito especial, muito legal ter você aqui. Queremos te dar as boas-vindas. Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Que prazer estar aqui com vocês. Que bacana. A Paula, para quem não sabe, ela vai se apresentar, mas já vamos adiantando, né? Hoje ela é a presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui de Batatais, também mais conhecida aqui em Batatais como Paula Tour. Conhece a Paula? Que Paula? Paula Tour. Mas ela vai explicar toda a sua história, toda a sua trajetória, vai conversar aqui com a gente, bater um papo. E eu quero deixar o irmão Francisco para começar com a sua pergunta de abertura inicial, que todo convidado que vem aqui a primeira vez, Paulo, recebe essa pergunta já de cara. E aí dali a gente segue o resto do programa. A gente fala assim, porque durante o programa a gente vai estar conversando muito mais sobre o seu lado profissional e principalmente seu cargo tão importante na associação. Mas esse preâmbulo aqui é mais para que você possa falar de você mesmo, a formação, a família, tudo. Então é por isso que a gente sempre... Quem é Paula? Bom, quem é Paula, né? Eu sou filha do Sebastião Garcia e da Rita Célia, né? Minha mãe foi professora, hoje ela é aposentada do SESI. E o meu pai trabalhou na FEBEM, inclusive ele trabalhou também lá no lar durante bons anos, né? Foi para promoção social. E nós viemos de São Paulo. Então, meus pais moravam lá. Você não nasceu em Batatais? Não nasci em Batatais. Eu nasci em São Paulo, mas vim muito pequena para cá. Meus pais moravam lá e meu pai queria
saí de São Paulo, capital, minha irmã ficava muito doente, eu era bebê, muito doente por causa da poluição. E aí ele procurou uma cidade em que ele pudesse ser transferido, né? Ele trabalhava na FEBEM, e é do estado, e ele precisava de ser transferido para uma cidade do interior. Ele tinha uma tia, alguns parentes em Ribeirão Preto. Aí ele falou, buscou lá no mapa, né? E tem uma vaga lá em Batatais. Daí ele, Batatais, onde que é Batatais? Nossa, será que tem muita batata? Sempre acha isso, né? Então. Sempre acha. E ele veio para cá e se apaixonou, foi muito bem acolhido. No início, ele veio sozinho, né? Até estruturar para a gente vir. E algumas pessoas trabalhavam com ele, acolheram ele em casa. E assim, ele depois trouxe minha mãe. A minha mãe, com certeza, né? Falou, meu Deus, pra onde eu vou, né? Sem apoio aqui, porque tinha meus avós lá, tudo. 2 crianças pequenas, né? 2 crianças pequenas, exatamente. Mas veio com o meu pai. E assim, nós viemos pequenos, né? E aí minha mãe teve mais um filho, né? Que eu tenho a minha irmã Patrícia, que é a mais velha. Eu, né? E a Priscila, que já nasceu em Batatais. Essa já é da terra. Já é, isso. E aí a gente convivia ali com meu pai, né? O meu pai, ele trabalhava na época com crianças, né? A FEBEM acolhia as crianças, né? E daí os meus aniversários eram com os meninos, meus irmãos, né? Então, muitos me chamavam de irmãos ali. Até há pouco tempo eu tinha muito contato com alguns deles. E assim, eu ia pra cachoeira junto, né? Na época eu levava os meninos. Dava aí pra cachoeira. Aí, no caso, ele morava lá, então. Meu pai morava... Porque tinha ali, para você que está nos vendo, para você entender, às vezes a gente, quando fala FEBEM, hoje a pessoa assusta, né? Não tem nada a ver com menor infrator. Não, é bom ficar bem claro isso. Fundação Casa. Eram crianças, só que eram do estado inteiro, que por um infeliz acontecimento, o pai faleceu, a mãe faleceu, ou não tinha um familiar, ou foi abandonado, não tinha condições. Então, essas crianças, desde os 0 anos, né, meses, elas eram acolhidas, eram separadas por idade. Exatamente. E tinham os casais que moravam nos apartamentos, tinha as casas que os funcionários também moravam, né? Isso. Ali. A princípio, nós fomos ali perto do bosque. Naquela hoje, Lar da meu Infância. Pai trabalhou lá, no Lar da Infância. Depois de um tempo que ele foi lá, que ele trabalhou isso, lá em cima. Mas lá embaixo também, tinham crianças que também eram acolhidas. Se eu estou ali. enganado, FEBEM na época era a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Isso, então, exatamente. E para quem não sabe também, quem é de fora, né, Batatais, quando era muito comum os trabalhadores da FEBEM virem para cá e acolhia muita criança, porque era a maior área que a FEBEM possuía no estado de São Paulo. Né? Então toda aquela área lá, assim, para quem conhece, sabe a magnitude é gigantesco, né? Então acolhia muitas crianças, né? Eu acho que chegava a ter 500, 600 crianças. Exatamente o número não sei, mas sim. Tinham muitas. Lá realmente é muito grande, né? Muita gente às vezes vê por fora, não sabe. Não tem noção. Mas não, meu pai veio, alugou uma casa e minha família veio e ele trabalhava ali com essas crianças. Ele também introduziu muito elas na sociedade, que eu achava muito legal. Meu pai, os meninos até falavam, o Tiãozinho, nossa, ele era muito bonzinho. Então, meu pai falava, essas crianças, elas ficavam muito ali dentro. Então, elas precisam ir ao cinema, elas precisam ir à cachoeira, elas precisam andar na praça, né? As crianças precisam começar a se socializar. Porque depois, com uma certa idade, se eu não me engano, era 18 anos, eles já saíam e saíam, né? E tinham que se virar. Então, se eles não tivessem inseridos ali na sociedade... Nós estamos aqui a falar da FEBEM, mas o assunto é interessante porque... O seu pai está de parabéns, que ele teve uma visão tão do tempo adiante, porque para vocês terem uma ideia, o espaço da FEBEM tinha tudo ali dentro, de forma que eles não saíam. Tinha escola, tinha as oficinas, era tudo, cinema, teatro, era tudo ali dentro. Então não saía para fora. Realmente não fazia essa socialização. E teu pai já tinha essa visão. Coisa linda. Né? Eu acho que depois de um tempo aí eles começaram as crianças. Eu lembro que eu estudei no SESI e tinham bastante crianças ali, né, que estudavam também. Mas sim, a princípio não, né? E daí era isso, eles iam em aniversário na minha casa, né? E foi muito, muito legal esse trabalho, realmente, do meu pai.
E então nós convivemos ali com eles. E minha mãe, depois de um tempo, né, que minha irmã cresceu, ela começou a dar aula. Então, assim, deu aula no SESI durante anos. E a gente é muito família, né? Então, assim, na época só tinha a minha família aqui. Depois veio meu tio, né, que é irmão da minha mãe, ele veio para Batatais, aí veio com a família dele. Hoje eu tenho alguns primos que moram aqui, mas a maioria ainda é lá de São Paulo. É. Então é isso, né? Assim, a minha vida começou lá, mas eu vim muito pequena, então assim, me considero também batataense. Você tá em casa também. Sim, estou em casa, isso com certeza. Aqui eu fui criada, né? Eu estudei e assim tenho minha empresa hoje. Mas aí você já tem o título de cidadania, não? Batataense? Olha, não. Olha só, vamos pensar, né? Não, mas eu ia falar, mas eu sempre falo um pouco depois. Mas quanto tempo, né? Já em Batatais, muitos anos. Eu vim beber, né? Eu vim bem pequena aqui. Merece. Olha o cargo que ocupa. Isso. Dá um puxão de orelha em alguns vereadores. E aí, ó. Que daí a gente constitui a família. Eu casei aqui, meu marido é daqui, eu tenho 2 filhas, né? Ana Beatriz, que hoje tem 12 anos. Só uma curiosidade aqui. Vocês são em 3 irmãs? 3 irmãs, 3 e você meninas. Tem 2 filhas? 2 filhas. Nasce os da minha irmã. Aí eu tenho a Ana Beatriz de 12 anos e a Lavínia de 8. Filha também. Só mulher, né? Lá em casa é tudo mulher também, né? Assim, eu minhas filhas, aí meu marido só, coitado, ele os cachorros. O seu Milton, nosso motorista lá em Ribeirão, ele tem tudo filha, tudo neta. Aí eu vou falar o que ele fala. Mas você só tem mulher. É porque a gente só faz aquilo que a gente gosta. Milton. Então, e aí você aqui em Batatais começou, como você disse, desenvolveu e montou sua empresa. Isso. Eu já dei uma dica logo no começo, né? E como surgiu a ideia de montar assim, uma cidade tão pequenininha, não é tão pequenininha, mas é uma cidade pequena, uma empresa voltada para o turismo? Eu fazia faculdade de economia lá em Franca, né, na FACEF. Eu também comecei lá e desisti. Eu passei pro turismo depois, né? Assusta um pouco, né? Eu comecei economia do Brasil, economia assusta. E daí eu trabalhava na Jumil na época. E eu sou muito fã da Xuxa, e eu comecei eu falei, você é fã da Xuxa? Sou, você vai no último show dela agora? Eu quero, não... eu tô falando porque a Vanessa, você conhece a minha esposa. Não, ela não é fã, ela é doente, ela não é fã. E saiu o último voo da nave. Eu vi. E ela ficou assim, ela queria, e é caro o ingresso, e ela queria comprar, porque vai ser lá no Allianz Parque, que é agora em julho. Aí ela não conseguiu comprar. Então eu só vi, eu não tentei. Ela entrou numa depressão. Aí eu falei assim, eu não consegui. E aí a esposa da gente joga na cara, né? Você não me levou já no show do Roupa Nova, antes do rapaz lá morrer. Qual que é o que morreu lá do Roupa Nova lá? O Paulinho morreu do Roupa Nova e eu não vi, que você não me levou. Agora eu não vou ver o show da Xuxa. Aí, como vendeu muito rápido, eles abriram o segundo show. Que aí sim. Aí ela conseguiu comprar o ingresso pro segundo show. Conseguiu. Aí ela vai ficar lá no meio do povão, até porque não tinha dinheiro também pra comprar camarote. Né? Mas aí, então você também é fã da Xuxa? Sou então, fã a Vanessa também, ela vai agora no último voo da nave. Eu não sei onde que essa nave vai levar, né? Tá no Allianz Parque, já podia voar mesmo. Olha só, meu Deus do céu. Corintiano. Foi muito rápido. O primeiro, pensa quantos mil ingressos foi e vendeu em menos de 24 horas. Eu acho que da minha época, eu acho que todo mundo era fã da Xuxa, porque ela estava ali no auge, né? Então... Sim, eu me lembro quando eu era criança, quando terminou o show da Xuxa mesmo, né? E depois veio o Planeta Xuxa, né? Depois de um bom tempo, né? Mas era para criança, eu lembro que eu chorei tanto esse dia. Gente, eu lembro da minha dor. De criança, né? Se eu tiver algum psicólogo assistindo... Mas aí eu falei assim, eu vi lá uma propaganda, né, que daí já estava no Planeta Xuxa, e eu liguei, e ela falou, olha, você pode trazer um grupo pra cá, é só trazer um grupo, tal. Eu falei, como? Então eu vou fretar um ônibus, vou dividir por uma certa quantidade de pessoas para poder ir no show. Tinha que comprar uma camiseta.
Aí já vendi essa camiseta, só que deu muito certo, graças a Deus. E eu chamei uma amiga para me ajudar, que trabalhava com vendas. E aí nós vendemos 2 ônibus. Para ir no show para ir no Planeta Xuxa, lá no Rio. Isso, lá no Rio de Janeiro. Foi numa quinta-feira, né? Aí eu pedi dispensa ali da Jumil um dia, né? E fui lá, fiquei o dia inteiro. Foi muito legal, uma experiência maravilhosa. As mães confiaram, né, em mim. Eu tinha 20 anos, mais ou menos, né? Isso foi em 98, 99. E aí, nossa, e aí foi aquela experiência, né? De ir pro Rio de Janeiro, de levar esse monte de criança, e deu muito certo. As pessoas começaram a me ligar. Ó, o que você... É isso, pra onde vai ser? O próximo, qual vai ser o próximo... É uma coisa interessante, porque geralmente quando a gente fala de turismo, vem logo na cabeça assim, né? O resort, né? E também você pensa na praia, uma cidade praiana, você pensa numa cidade turística, não sei o quê, né? O pessoal... Mas vocês estavam falando, quer dizer, isso também engloba todas as coisas. É o futebol, o show. Tudo. Por exemplo, o show da Xuxa. Com certeza vai sair um ônibus daqui, ou uma van. Não sei, certo? Então isso já é uma excursão. Eu sei que ela já tá me deixando doida, porque eu vou ter que levar ela para São Paulo nessa data. Mas deve ter mais gente. Começa a anunciar e monta uma van, né? E é isso, realmente. Isso daí é uma excursão. E deu certo, só que eu não sabia de seguro viagem. Imagina, né? Eu fazia economia, não fazia turismo na época, né? E daí deu certo, eu fiz o próximo pro programa do H, que tinha Tiazinha, lembra? Aí eu falei, do Luciano Huck. E tava no auge, né? Aquele programa, todo mundo assistia esse programa. Só que eu não podia ir, porque era gravado durante a semana. E eu pedi pra minha irmã, que tinha 18 anos, levar pra mim. Falei, vai. E ela foi. Deu super certo também. Eu falei, olha... Eu não sei se teve outros turismos pro programa H, mas eu lembro que minha irmã foi nesse... Será que foi esse? Deve ter sido, não sei. Teve outro... Eu sou muito caseiro, sempre quis ficar em casa mesmo. Mas... Isso aí deu certo também. E as pessoas continuavam me ligando. Ligavam na época telefone fixo só, né? E ligavam lá na minha casa, qual vai ser o próximo? Eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Tem que arrumar o próximo. E foi legal, porque isso foi contagiante, sabe? É gostoso, eu amava fazer isso, eu amava organizar, chamar o pessoal, já levar, né? E aí eu fiz para o Hopi Hari. Foi logo que inaugurou o Hopi Hari. Eu vi uma propaganda na televisão. O maior parque, né, tal, em Vinhedo. Eu falei, Vinhedo? Deixa eu procurar onde fica Vinhedo. Olha, nem sabia onde. Pertinho. Né? Perto, né? E aí a gente conhece muito Campinas, né? Perto. Aí eu falei assim, então eu vou lá pra esse parque. Vou ligar lá. Como faz? Aí me indicaram um promotor de Ribeirão. Aí liguei pra ele. Até hoje ele trabalha com Hopi Hari. E ele lembra que ele veio pra minha casa e que eu acho que eu fui a primeira, tenho certeza, né? Que fui a primeira pessoa a montar o Hopi Hari aqui. Depois virou uma febre. Tinha excursão pro Hopi Hari direto. Mas aí eu montei e comecei a fazer Hopi Hari. Aí eu falei, não, calma, né? Eu preciso estudar. Aí fui fazer o curso de turismo. Você estava trabalhando sem conhecer. Tava indo eu estava trabalhando, isso. Estava na Jumil, fazendo economia. E as viagens foi de oba-oba. Eu gosto de ir, vamos levar. Pode organizar. Aí, de repente, posso ganhar dinheiro com isso. Exatamente, né? Eu só dividia pelo ônibus, às vezes o que sobrava ali, porque a gente divide por menos, né? Vai que não enche o ônibus, então, pelo menos por 30 ali. O que sobrava, dava um dinheirinho, mas a minha intenção jamais era essa, né? Era montar, eu gostava. Nem sabia que dava esse dinheirinho no começo, né? Não, pegava, dividia. Se não tomasse prejuízo, já estava bom demais, né? Já estava no lucro. Tava no lucro. E daí hoje eu sou guia de turismo, credenciada no Ministério do Turismo. Aí eu comecei a entender a responsabilidade que um guia de turismo tem com o grupo. Entendeu? Imagina, eu levava crianças, eu levava menores. Que é mais perigoso, né? Do que adulto. Isso. Né? Depende do adulto também. Não, sim, Mas ele responde por ele, né? Responde por ele. Agora as crianças não, quem respondia era eu. Os pais colocavam sobre eles confiavam em você, Confiavam, e eu fazia uma autorização, porque eu pesquisava também, né? E foi por isso deu certo, assim, tudo correu sempre muito bem. Eu pegava um ônibus bom, eu perguntava se tinha documentação, eu nunca fiz eu vou pegar aquele ônibus mais barato ou não. Eu sempre ia atrás do bom mesmo, sabe? Por quê? Porque eu pensava assim, é uma estrada,
entendeu? Esse ônibus tem que ter documentação. E assim começou, né, a minha vida no turismo. Aí eu estudei, aí dei uma parada, aí eu comecei a entender sobre seguro de viagem, sobre a responsabilidade de um guia de turismo dentro de um ônibus, sobre a responsabilidade de organizar a excursão. E daí eu comecei a trabalhar em agência de viagens. Fui fazer estágio numa agência em Franca. E assim eu comecei a trabalhar. Aí depois eu fui convidada para guiar grupos da CVC. Né? É uma operadora, na época era a mais famosa do Brasil. E eu comecei a guiar esses grupos. Tinha um projeto que chamava Projeto Interior. Então, saía daqui da região, saía de Franca, passava em Batatais, Ribeirão, Pirassununga, e pegava e levava os passageiros para embarcar em São Paulo. Porque não tinha essa frequência de voos que tem hoje aqui em Ribeirão Preto. Porque hoje tem voo para Porto Seguro, Recife, Maceió, Natal. Antes não tinha. Não tinha. Então, isso também deu uma oportunidade das pessoas viajarem de avião, porque era longe de São Paulo. Então, eu compro uma viagem para sair de São Paulo, como eu vou até lá? Então, tinha esse projeto interior e eu comecei a guiar esses grupos. Então, eu levava no aeroporto, deixava lá no aeroporto e acompanhava até o check-in, dava tudo certo e tal. E eles seguiam e a gente esperava quem estava voltando. Ah, já tinha... Porque é uma semana, né? Esses fretamentos é como se fosse uma excursão aérea. Então é uma semana, vai no sábado, volta no sábado, ou vai no domingo e volta no domingo. Mas aí quando tá chegando, o outro já tá indo. O outro já tá indo, isso. Às vezes assim, eu chegava no começo, que eu comecei a fazer o projeto interior, eu fui assim, peguei bem no comecinho do projeto, a gente ficava no ônibus esperando. Então às vezes o passageiro, a gente levava, saía daqui sexta à noite, porque o voo era de manhã, chegava lá, deixava madrugadinha, né? Chegava lá, deixava os passageiros e o outro ia chegar só à noite. Ah, você tinha que ficar esperando. Aí a gente ficava lá esperando. Então, assim, tinha essa, né? A gente tinha que ficar lá. Daí foi crescendo o projeto. Começamos a embarcar em Uberlândia. Então, fazia Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto e ia embora. E assim, nós começamos... Você se envolveu nesse... Me envolvi nesse projeto. Pela CVC. Pela CVC, operadora, né? Porque CVC operadora. Daí tem a CVC operadora e tem as agências. E eu trabalhava como guia de turismo. E eles me convidaram para trabalhar como guia de turismo nacional, né? Eu sou credenciada Nacional América do Sul. Então, eu comecei a guiar grupos, fazia Caldas Novas, saindo de São Paulo, porque aí a CVC tem excursões saindo de São Paulo. Tá. Então, saía de São Paulo, ia para Caldas Novas, fazia o Sul, Serra Gaúcha, eu também. Nossa, adoro Caldas Novas. Você fala que eu vou lá assim... Não pensa em nada. Exatamente, fica lá na água quente, só cozinhando, uma delícia. É bom demais, né? Não, vale a pena, vale muito a pena. Não, mas isso é só para idoso, eu não sou. Eu gosto, viu? Não sei. Né? Mas aí foi isso, eu comecei a trabalhar como guia de turismo. Aí eles me convidaram para trabalhar dentro de um navio. Então, eu fiquei na temporada brasileira, quando o navio vem, né, para o Brasil, igual agora, nós temos esses cruzeiros, isso. E na época a CVC fretava alguns navios e vendia ali. Então, eu fui convidada para trabalhar no setor de excursões. Então, lá, eu ficava numa sala dentro do navio, ficava próximo à recepção, e os passageiros vinham para comprar os passeios daquele destino. Então, no começo, eu fiz Cabo Frio e Búzios, e depois Montevidéu e Punta del Este. Aí, quando você embarca, né, você fica ali dentro do navio. Chegou num porto, ele para, e aí lá tem as excursões para conhecer aquela cidade. Por exemplo, Búzios. Então, tinha passeio de escuna, né? Tinha um passeio de um ônibus lá para conhecer. Então, aí a gente vendia, o passageiro já ia lá, já comprava esses passeios. Então, chegava, a gente já organizava, já colocava os passageiros na escuna e já ia, entendeu? Mas tem uma coisa que eu morro de medo, é cruzeiro. Não, pode ir, gente, é muito bom. Assim, avião... Você está muito afogado? Eu não sei, irmão, mas assim, avião, eu tenho o maior cagaço de avião também. Eu monto no avião com o terço na mão, eu vou, mas eu vou rezando, vou rezando. Agora...
navio me dá fobia, eu não sei, eu nunca entrei. Não, lá mas é uma eu fico cidade assim, gente, lá dentro. então, mas é isso que me incomoda. Uma cidade flutuando. Não é pra dar prédio de certo. tantos andares? Não é pra dar certo esse negócio. Sim, Eu morro de medo. Assim, a Vanessa tem muita vontade de fazer cruzeiro. Eu falei assim, eu tenho medo. Cruzeiro, eu não sei porquê. Mas eu acho que você, pelo tamanho, você nem percebe que você tá não percebe, dentro mesmo d'água. porque eles não balançam muito, a não ser dia de tempestade, né? Igual, como eu mais medo fazia. Que Não, ai, mas é uma delícia. Ainda mais gente de bar tem isso aí. Fica tranquilo. Não, quando eu trabalhava lá, como eu fiquei meses lá, né? E aquele trajeto para ir para Montevidéu e Punta del Este, eu peguei umas chuvas ali, né? E nesses dias de chuva, aí eles falavam, né, que era para tomar cuidado. Aí nós que trabalhávamos ia para cabine, porque não dava, alguns momentos não dava para ficar, mas não tem, assim, foram raros. Daí eu ia lá dormir, parecia um bercinho, assim, ó, o navio, ai, que delícia. Não, mas não é assim, não dá para ver, não dá para você sentir. O máximo, às vezes, você sente bem pouco mesmo, para quem é muito sensível, né? E lá, assim, a gente navegava um dia até chegar em Montevidéu. Então, durante um dia, uma noite, depois que chegava lá. Então, assim, não dá. Lá tem muitas atrações, tem boate, tem a equipe de recreação fazendo recreação o dia inteiro, tem música para quem gosta de um pianos bar, entendeu? Tem o pianos bar, que gosta de música clássica. Quem gosta de sertanejo tem, de pop rock, tem o teatro, que são shows maravilhosos. Então, assim, não dá. Cada hora você tem uma atração, não dá para sentir. É muito tranquilo, sim. E eu fiquei por alguns meses ali dentro do navio. Aí, quando eu voltei, eu fiquei na temporada 2007 e 2008. Quando eu voltei, em 2008, aí foi quando eu falei, fui convidada a seguir com o navio, porque depois ele vai embora, né? Aí você trabalha só dentro do navio e volta. As férias, tipo, sai daí um ano, você tem férias de alguns meses, aí que volta. Eu já vi o pessoal falar assim, trabalha 6 meses no mar, 6 meses em casa. 6 meses. O pessoal fala... muitas vezes você embarca de novo, você não volta, Aí depende né, como que tá ali o roteiro. Mas é assim, eu queria ver minha mãe, eu já namorava aqui, né? Família, Aí eu falei, eu vou voltar, depois eu volto pro navio, porque também a gente pode voltar, passar as férias e depois fazer de novo, entrar de novo. Hoje é uma seleção, mas na época você ligava, né? Como eu já tinha trabalhado no navio, ligava pro hotel manager, ele já encaixava em algum roteiro, Mas aí eu resolvi ficar. Daí foi quando eu montei a agência. Foi 2008, né? Até 2011 ela era uma sociedade, passou por uma dissolução de sociedade em 2011. E daí de 2011 que surgiu, então, a Paula Tour. E que está... Que aí sou eu. Isso. Aí estou até hoje. E quem quiser conhecer aí um pouquinho mais, tem o Instagram da Paula Tour aqui. Tem como colocar aí, Jandim? Aí, ó, então, só entrar lá, ó. Paula Tour Turismo. Né? Aqui tem muitas coisas, olha lá, ó, tá? Vocês podem entrar, tem as promoções, tem as viagens. Eu vou falar que eu já viajei com a Paula Tour, é muito bom. Fico feliz. Eu não lembro outro que eu tô tentando lembrar. Eu fui para Porto Seguro, foi eu, a Vanessa, o Paulo e a Tereza. Faz um tempinho já, a gente tá precisando viajar de novo. Mas é muito bom, sempre fomos muito bem tratados. Eu falo que toda vez que a gente reúne lá em casa, a gente viaja para algum lugar, mas a gente repetido, sabe? Então agora é a hora, viu? É a hora. Promoção do consumidor, até 30% de desconto, viagem super barata. E agora a gente já vai em barca, né? Por causa que é uns 4 casal junto, com os filhos, alguns já tem namorado. Tá quase tendo que fretar o ônibus. Mas já viajei. Então você que quer conhecer, que tá procurando um destino aí para viajar, aí, ó, mês consumidor, ó, tá vendo? Hoje tem café da tarde lá. Hoje você tem a loja física. Eu tenho a loja física hoje. Fica onde? Fica na Rua Santos Dumont, 541. Sim. Então, hoje eu tenho a agência de viagens e pensando no passageiro, né, que a gente sempre pensa assim, e dá a melhor forma, a melhor qualidade para ele voltado à viagem, né? Então, antes era assim, ó, eu vou viajar, para mim já tá tudo certo, agora eu preciso ir atrás de mala.
Aí, o que a gente fez? A gente montou uma loja de malas e acessórios para atender de viagem. A gente só vende acessórios de viagens e aí a gente atende, então, essa necessidade dos nossos passageiros. Aquele que não quer comprar mala, por exemplo, ai, nossa, vou comprar uma mala grande, vou deixar lá? Aluga. Então, nós temos o aluguel de mala. Qual foi com essa mala aqui em casa? Tem nem lugar de pôr. Né? Muita gente fala a mala, né? A mala. É a mala. E aí... Eu acho que você já carrega a mala. Não, eu falo porque isso é coisa de antigo, a gente tinha muita mala. Você comprava Verdade, porque a gente viajava. Não tinha carro, você viajava de onde? Então você tinha que ter. Porque no carro, qualquer coisa você põe no porta-mala. Nossa colinha, dobra, põe, acabou. Agora, se você vai viajar, você tem que ter a mala. Tem. Né? É. E aí, quando o Marco falou que a família vai aumentando. Aí você vai comprar uma mala pra cada um. Aí daqui a pouco começa as crianças. Porque eu não sei, criança enche mais mala do que adulto, né? Porque é fralda, é não sei o que, é mamadeira. Que vai, roupa, não sei o que. E a coberta dela, porque se a coberta dela lá não dorme. Isso. Aí, no caso, Paula, você trabalha só no território nacional? Não, internacional também. Eu vendo passagens aéreas, eu vendo cruzeiros, tudo para fora do Brasil também. É uma parceria, faz um tour lá para Terra Santa, certo? Vamos esperar a guerra parada. Vamos fazer lá perto do Igreja. Não, eu espero que o negócio parar para ter vontade de ir lá para Terra Santa. Não, porque pela minha idade, eu acho que agora não sai de Batatais. Eu já fui onde tinha que ir. Já. Chegou até Roma. Eu já cheguei até Roma, tá bom. Mas eu fico pensando assim, aí no caso, eu vou falar a experiência minha, né? A gente, por mais que você possa saber muito de uma coisa, você é bocó de outras às vezes, né? E essa é uma área que praticamente não conhecia nada. E eu lembro que eu ganhei uma passagem, né? Porque senão eu nunca teria ido também, né? Esse do jeito que eu ia. E aí, todas essas coisas que ela falou, eu passei. Gente, mala que eu vou levar. Eu quero levar uma só, mas sabe que eu vou precisar de mais coisa lá? Como é que faz, né? E aquela tua vez, se extraviar minha mala, que às vezes acontece, né? Mas, e aí eu lembro também que tinha questão de passaporte. O que eu tiro? Que documento que eu preciso? Como é que eu faço? Onde que eu troco dinheiro? Que eu não sabia de nada. E eu não sei se de repente as pessoas vão lá também com você. Você tem que dar esse tipo de assessoria de dizer para a pessoa, olha, eu me lembro que eu não fui assessorado, eu fui bater cabeça, né? E eu lembro que em Ribeirão Preto tava uma fila para passaporte. Tava demorando, acho que na época me falaram que antes de 3 meses você não ia conseguir pegar. E eu lembro que eu fui em Franca, que Franca também tem lá agora, federal. E aí também lá tava demorando um pouquinho. E aí me falaram, vai em Araraquara que lá tá rápido. E eu fui lá em Araraquara, quer dizer, em 10 dias consegui e tal. Então, quer dizer, essas coisas todas você faz, esse suporte para os passageiros. A gente faz também, a gente auxilia, né, na emissão de documento. Porque quando compra, exatamente, às vezes tem gente que fala assim, eu tenho o sonho, por exemplo, eu tenho o sonho de ir para Disney. Ah, tá, então qual a sua documentação? Eu tenho meu RG. Então, aí você tem que iniciar com o passaporte, né? Depois o visto. Então, é isso. A gente dá toda essa assessoria. Então, nós vamos realizar seu sonho, mas por etapas, né? Então, vamos primeiro tirar sua documentação. O visto precisa ser aprovado. Porque aí compra e não é aprovado. O desespero foi esse. Como mas foi o passaporte ganhado? é tranquilo, eu tava né? com a passagem na mão, mas e agora? E o passaporte? Senão eu ia perder a passagem, né? Não. Então, a gente faz tudo isso. E dá toda essa assessoria. E, inclusive, preencher aquele formulário da Polícia Federal. A gente preenche na agência. A própria agência. Isso, já passa todos os documentos que precisa e o passageiro já vai lá com a pastinha dele, né? Nossa, que legal. Já a gente agenda e aí ele precisa se apresentar. A gente faz toda essa moeda também, trocas de moeda. A gente também tem essa assessoria, né? Troca através de casas de câmbio. Eu falo que é um risco que as pessoas correm, às vezes, sem perceber. Porque eu, de verdade... Porque marinheiro de primeira viagem, vai lá trocar com fulano. Sei lá, lá na origem disso, né? Exatamente. Às vezes pode ter moeda falsa. Disso, assim, aqui no Brasil mesmo eu já sou meio perdido, já não sei muito o que fazer, mas fora, porque a gente brinca de Terra Santa, eu tenho muita vontade de conhecer Roma, conhecer o Vaticano. Vaticano, Assis ali, aquele pedaço. Eu falei assim, gente, mas como que vai, né? Como que é o preço, depois tem que trocar dinheiro, passaporte. E eu não sabia, é até bom estar vindo aqui, tá vendo? E como eu não sabia, imagino que muitas pessoas não sabem que em Batatais tem essa assessoria. Então você que também está
querendo viajar para fora, tem esse desejo, Procura né? Procura lá a agência. Procura antes para poder dar tempo de fazer tudo. Eu tenho uma amiga de São Carlos que ela nunca viajou para fora, mas ela tem o passaporte, que ela fala que um dia ela vai. Então já tá pronto o negócio. Só tem que tomar cuidado para não vencer, né? Porque ele tem validade. Mas sim, e às vezes as pessoas pensam que esse sonho de sair fora do Brasil, né, de ir para Roma e tal, tá muito longe. Nossa, tá longe. Não, sabe o que você pode começar a fazer? Começar agora a tirar sua documentação, já planejar a sua viagem, entendeu? Você não precisa ir lá e já viajar agora esse ano. Sim. Lá nós temos a Poupança Turismo, que a finalidade é o quê? É comprar uma viagem, é realizar o seu sonho. Isso Então, estaria paga, né? Isso, porque agora eu não tenho dinheiro. Nós vendemos sempre para 1 ano. Então, hoje nós estamos vendendo até junho do ano que vem. Então, mas eu não posso ir em junho, eu não sei quando. Então, vem aqui, você vai realizar o seu sonho. Então, eu já te instruo toda a documentação, qual a moeda, mais ou menos a gente consegue falar quanto você vai gastar com alimentação, com passeios. Você tem noção disso, ninguém tem mesmo. Onde trocar a moeda. De repente, você já pode começar a comprar os seus euros agora. Entendeu? Compra um pouco, compra um pouquinho, vai comprando de pouco e já vai guardando o seu dinheiro na Poupança Turismo, porque daqui uns anos você já vai ter aquele dinheiro. Então, aí eu já tenho dinheiro, não dá para fazer tudo, não dá para ir ainda, mas dá para eu dar uma grande entrada e o restante ainda parcelar em 10 vezes sem juros. Entendeu? Então, assim... Não, eu tô vendo todo esse conhecimento surgiu por causa da Xuxa. Xuxa culpada. Mas você fala que bem, por exemplo, quando eu fui na Argentina, gente, eu fiquei abismado com o pacote de dinheiro, que era uma nota de R$100, você trocava, vinha um pacote. Se sentia rico, né? Eu não comprava nada. Você ia tomar um cafezinho, não sei quantas notas aí pra pagar um café. Né? É uma coisa rico, quanto dinheiro. Saía com uma bolsa lotada, né? No café já saía mais da metade. Igual a Maria Jansen, mano. Achou uma... Ela entrou no quarto lá no nosso quarto, né? Ela assim, só escutamos assim, ela gritando lá no quarto: Glória a Deus! Aí nós, o que foi? Eu tô rica! A Maria já tem 5 anos. Na hora que ela veio com uma nota de R$10. É a gente, né? A gente pega aquele montão, ai, tô rica, aí vai ver, não tá muita coisa. Ou o contrário, né? Você já foi trocar dólar, trocar moeda? Dólar? Então você dá aquele monte de real e pega uma notinha. Aí você fala, ai, meu Deus do céu, cadê o resto? Só isso, eu te dei mais, né? Porque as crianças mesmo. Eu tinha tanto medo. Quando eu fui trocar o dólar, eu troquei. Tinha um rapaz, um colega meu que trabalhava num banco, né? E aí ele falou, não, pode deixar comigo que eu vou. E ele foi até levar em casa, na minha casa, levou e tal. E graças a Deus não deu rolo nenhum. Mas é essa questão que você falou, a gente não tem noção do que te aguarda do outro lado. Eu vou repetir uma coisa que nós falamos no último programa, né? Nós falamos aqui tudo bocó, né? Você é inteligentíssimo. Não, imagina. Área. Não recebo nada disso. Não, porque, por exemplo, quando... Se eu falar que vou pra Fortaleza, você me deixar ali em Guaratinguetá, eu tô achando que cheguei em Fortaleza. Mas você sabe que quando eu fui para Argentina, e aí eu reservar lugar para ficar, tava lá, hostel. Eu falei isso daqui, e eu achava assim, será que hotel em castelhano é hostel? Aí eu passei, porque eu reservei. Quando você chegou no hostel... Não, eu cheguei lá, é o quarto, nossa, tamanho de quarto só pra mim, tranquei, tudo um monte de cama. Foi chegando gente. Fui deitar numa cama, coloquei a mala em cima da outra cama, tudo tranquilo lá, se esparramar. E deitei, quando foi, acho que não sei se era 2 horas da manhã, eu vi um barulho na porta, eu falei, mas chinelo hora dessa, não é possível, será que terra no quarto a pessoa, né? Mas eu fiquei deitado, daqui a pouco a porta abriu, a luz acendeu, entrou um cara com a mala, aí eu fiquei quieto, não falei nada, eu vi que ele entrou, trancou, foi lá na cama, eu falei, posso colocar ali em cima da mesa, colocou, deitou, eu fiquei quieto, não falei nada, aí eu falei assim, agora eu entendi o que é rosto. A surpresa que você encontrou. Não, mas eu falo assim, quer dizer, hostel, senhor, porque eu fui na lata também, eu não fui com orientação, eu não fui com guia, ninguém. Ainda que deu certo, né? Eu simplesmente entrei e comprei a passagem. Você não estará sozinho. Mas é muito legal toda essa coisa que você está falando, porque a gente não faz ideia disso, né? Porque às vezes você vê alguém que, por exemplo, trabalha com turismo religioso.
né? Ou às vezes o esportivo, porque tem essas coisas, né? Tem. Eu acho que o esportivo é aquele que vai só atrás dos eventos esportivos. Ou, por exemplo, entretenimentos, e outros, por exemplo, como cultural, né? Isso, Teatro. tem. É uma coisa interessante, né? Eu achei até engraçado, né? Quando eu estava em Assis, e nós fomos no teatro, né? Era Clara e Francisco, musical, Em Assis. em Assis. Fazia 20 anos que aquela peça estava ali todo dia. Também, Aí eu cada capei, dia- Porque sempre tem Mas por quê? turistas Porque cada lá, né? turistas são diferentes. cada dia É, é uma pessoa mesmo nova. que seja, por exemplo, se eu fosse lá de Rio, eu queria ver de novo, porque é muito bonito. né? É uma coisa muito assim. Então a gente pensa assim: nossa, o teatro tem que ficar aqui. Não, tá 20 anos a mesma peça. Ô, Paulo, e dentro dessa experiência até assim, a gente acompanha pouco dessa área também, assim, mas está o campo do turismo no Brasil, internacional, tá bem aquecido, o pessoal tá procurando, como que tá essa... É mais Brasil... Claro que assim, proporcionalmente, imagino que seja mais nacional. Mas muitas pessoas às vezes falam assim, às vezes você fazer uma viagem para fora do país, igual a Argentina, foi pro Chile que você foi uma vez, Anderson? Não. Isso, Bariloche, assim. Fala assim, às vezes você paga menos, Punta Cana, né? Paga menos que viajar no Brasil. Isso é verdade? Tem essas Tem coisas? época Por quê? que acontece isso, não? Tem época, né? Mas assim, depende do que é pagar menos, né? Do que viajar no Brasil. Porque eu vejo, às vezes, compra em internet, ou às vezes aparece aquelas propagandas lá, né? Ai, Punta Cana, preço super baixo, né? perigo. Cancún, preço super baixo, mas aí você não sabe o que te espera lá, né? O que você E tá mesmo comprando? porque quando você chega, você também vai ter os seus gastos. Então, assim, a gente põe ali na balança o que seria, por que mais barato? Então, tem muitas promoções. Tem muitas promoções também para fora do país. Porque a moeda é diferente, lá você vai gastar em outra moeda, né? Então, depende muito também. Mas aqui no Brasil, sim, o turismo ele é muito aquecido, ele é muito bom. Antigamente, a gente falava assim, ó, em alta temporada estava lotado. Não é? Você ia Agora não tem mais janeiro. alta temporada, Não, tá agora direto. não tem mais. Não tem janeiro, não tem fevereiro. Eu fui agora em março para Porto de Galinhas. Um hotel enorme, estava com 100% de ocupação. Nossa, Então, e a cidade parecia alta temporada. Tinha tanta gente naquele centrinho, Dá pra ser janeiro. você não conseguia andar praticamente à noite. Estava parecendo janeiro. Então, as pessoas começaram perceberam que baixa temporada é mais barato. Então, elas começaram a viajar em baixa temporada. Entendeu? E essa baixa temporada depende para a região. Depende. Penso eu que assim, baixa temporada para o Nordeste é outono e inverno, que já deve ser alta temporada para o Sul. Isso, depende de cada região também. Cada região Mas que é tem. sempre a alta temporada, ela vai ser na época de férias. Férias escolares. Janeiro pode é ser Réveillon, entendeu? Janeiro, Carnaval. Então, assim, de dezembro até que pega Natal, aí janeiro, né, que pega a parte de Réveillon, férias, até o Carnaval, isso é considerado alta temporada. Tá. Mas cada região, sim, igual julho é alta temporada também. E no sul, altíssima, né? Porque em alguns lugares do sul cai neve. E muita gente gosta de ver neve, né? Então, assim, depende também da região, mas no Brasil, a alta temporada vai ser essa época. E fora do Brasil, tem os meses que, às vezes, por exemplo, Europa, você não vai pegar um mês de janeiro lá, né? Porque é muito frio. Então, tem as épocas também. Santa, que também se torna alta temporada. Depende do calendário, exatamente, e de cada país ali. Eu vontade de viajar fora do país, sempre, fora do Brasil, sem brincadeira, é Roma, é o Vaticano ali, é questão religiosa. Fora isso, eu acho que o Brasil... Na Paula faz um pacote. Já começa a fazer poupança vou turismo. fazer um pacotão, fazer um bag, não é nem pacote. Mas assim, eu gosto muito, eu acho o Brasil muito grande, né? Muito bonito. Muito. É grande e é lindo, é rico. Cada região tem a sua beleza natural. Isso é verdade. Então, muita gente por fala, aí, Brasil, não vou viajar. Gente, você conhece todo o Brasil? Impossível conhecer. Não Não conhece. E cada local, ela tem sua cultura diferente, a sua beleza diferente. Então, assim, você chega e fala, ai, meu Deus do céu, nossa, Deus é maravilhoso, sabe? Porque você olha aquela beleza,
é uma, numa região ali no Nordeste. Praias do Nordeste são as praias mais bonitas que eu já vi. Então, praias de água quente, gostosas, lindo, né? E daí você tem o Sul, que é época, que julho é lindo, época de Natal Luz, né? Em Gramado. Então, tem o Brasil é lindo e é rico. É rico nesse sentido. Nesse sentido, da beleza. Das belezas naturais. Isso. Nós colocamos a cultura brasileira. A cultura. É uma coisa assim. Tem lugar que você chega, você fala assim, é engraçado, parece que não está no Brasil, porque a cultura é completamente outra, é completamente diferente da nossa. Dependendo do lugar que você estiver no Brasil, você está em outro país. Você fala, não é possível que eu esteja no Brasil. Ali no Sul, eu tenho muita vontade de ir para Blumenau. Na Oktoberfest. Sério. Beber cerveja. Eu tenho muita vontade. Vamos Vocês não ver tem lá. pacote para lá? Temos. Ai, tá vendo? Temos sim. Você vai Temos morrer. tanto rodoviário. Não faça isso, pagar morrer lá. Não. Vai pra Roma, que melhor. Eu acho que o assunto tá tão gostoso. Nossa, Mas eu fico aqui assim, eu não vou colocar você na parede, não. Fica tranquila. Mas como você é especialista no assunto, né? Nós somos uma estância turística. E a gente é muito criticado em relação a isso. Assim, o que vocês têm? Eu estou falando de Batatais, né? Entendi. Agora, eu não estou falando, eu não quero ouvir a Paula, presidente da CE, eu quero ouvir a Paula, realmente especialista em turismo. Né? Eu vejo, por exemplo, isso aí eu falo, porque a gente conhece muita gente fora que às vezes vem aqui, e as pessoas reclamam, às vezes, da falta de informação. Eu não sei como é que funcionaria isso. Eu não sei como é que é a divulgação, talvez fora, porque talvez aqui dentro não se divulga, não precisa, mas fora, como é que é isso. Às vezes não tem nem noção. E às vezes a vende, pessoa hein? fala assim, tá bom, eu fiz isso, eu vou almoçar onde? Onde que eu posso almoçar? Onde que eu posso tomar um lanche? Onde que eu posso... Isso Às vezes turista. fica perdido, né? Turista Você fala parece que que fica meio... chega e fica meio perdido, não sabe onde ir, o que fazer. Né? Porque, por exemplo, eu vou na matriz, tudo bem, mas é só a matriz que tem aqui para eu ver? Tem outras coisas aí, mas onde que eu vou? Quem que me leva? Eu não sei como é que... Engatando nessa pergunta, assim, encaixa como que você, assim, como especialista em turismo, vê essa estrutura que o Batatais tem para receber, se de fato a gente explora bem esse potencial, né? Porque Eu acho também que às vezes a gente um pouco não... aquém. Eu vejo assim, É uma impressão às minha. vezes Não tô até falando aqui tem o contra prefeito, turismo. Juninho, não é nada Não, contra você. ele sabe. Mas eu acho que parece que falta aquele ar, parece que a coisa não... O que poderia ser feito, ou de fato, assim, às vezes tem uma visão que às vezes a gente não tem por não estar, né? Você, não, é feito um trabalho assim bacana, só que não é tão divulgado. Eu acho que o Batatais tem um potencial de turismo religioso muito grande. Né? Nós temos eu falo que eu sou apaixonado na igreja de Santo Antônio, que é uma igreja pré-conciliar, uma igreja histórica. Né? Temos, não é só a matriz, né? Mas temos a matriz, temos a Ermida da Mãe Rainha, tem o São Judas Tadeu. Eu fico pensando, imagina um caminho, né? Um roteiro religioso de turismo religioso, entre outras tantas coisas, né? O que você vê assim, Batatais, que às vezes falta, ou que é bacana, nessa questão por ser uma instância turística? Eu acho que assim, a Secretaria de Turismo, de Cultura e Turismo, eles estão fazendo um trabalho muito bom para desenvolver o turismo de Batatais, tá? Então, um pouco, às vezes falta a própria população acreditar na cidade, amar a sua cidade, falar da sua cidade como, putz, eu nasci aqui é minha cidade. Eu vou colocar os pontos turísticos, eles estão sendo revitalizados, são pontos turísticos bonitos, a Praça da Matriz, com as suas topiarias, a praça agora foi recém-inaugurada, tá linda, logo já inaugura também a praça atrás da Matriz. Então, assim, se você vê, não ficando só aqui, nós temos o Bosque, que também foi recém-inaugurado, que é lindo. Excelente. Entendeu? Nós temos o turismo religioso, como você disse, nós temos sim pontos turísticos. Batatais é limpa, Batatais é uma estância turística muito bonita. Uma vez eu guiei um grupo de australianos, eles vieram para Grishow e vieram para Batatais. Então, indicaram Batatais, né? E a esposa e os filhos, o marido estava lá e eles vieram para Batatais. Eles amaram Batatais, acharam lindo. E nem era o que é hoje, hein? Que faz muitos anos atrás.
Então, eles ficaram encantados com Batatais. Alguma coisa, por exemplo, uma coisa que eu acho aqui, assim, os casarões. Os casarões. Batatais tem história, entendeu? A estação. Sim. Eu dou aula na faculdade, esses dias estava brincando, eu estava falando do padroado, né? E aí o menino ficou assim, né? Eu fui explicar o que era, tal, meando, né? Aí eu perguntei para a sala dela, assim, vocês sabem quem é que assinou a criação da paróquia? A paróquia mais antiga da nossa diocese é a de Batatais. Bom Jesus. É a mais antiga. Olha só. Ganha de Casa Branca, ganha de São Simão, que também é muito antiga. E eu me lembro que aí eles ficaram assim, o Papa, peraí, foi o Papa, não sei o quê. Não, era o Bispo. Falei, não, foi Dom João VI. O quê? Sim, foi Dom João VI que assinou. E isso tá aqui, é coisa de Batatais, é riqueza nossa. O Padre Pedro tenta, quando ele fala que ele vai, ele leva os livros, etc., para conhecer a riqueza dessa história nossa, Isso. que é só nossa. Né? Eu brinco assim, né? Quando eles falam, mas o que é uma atriz? Bom, a arquitetura dela já é uma coisa. Agora, o que ela tem dentro, as obras, isso não tem lugar nenhum no mundo. Não, as obras. O maior acervo religioso e os vitrais, de Portinari eu falo assim, é ali. É claro que Portinari... Quer dizer, não sei, né? Acho que quando ele pintou, tudo bem, né? Da região, Morodowski e tal, etc. Mas ninguém pensava que fosse ter o auge que teve. Que fosse ter quadro na ONU, etc. e tal. E é coisa nossa. Está aqui em Batatais. Mas eu acho assim, aquilo que você falou, acho que é um valor. O próprio batataense não conhece. É um valor incalculável. Os vitrais, eu acho assim, os vitrais da matriz é fantástico. Os vitrais. É maravilhoso. Eu entro assim, é claro que as obras são muito bonitas, mas de um artista renomado, mas os vitrais da Bom Jesus é fantástico. E os casarões, eu lamento muito, porque Batatais tem muito casarão, mas que não é aberto, né? Igual, eu acho que o ícone disso é igual o casarão, a própria antiga Casa da Cultura, que a gente falava, né? É um processo, ali né? Judicial, tem questões, uma coisa que que a gente acaba, a população acaba perdendo, mas eu acho muito importante isso que a Paula trouxe. Nós entendermos que Batatais tem tudo isso, tem essa história. Né? Batatais, ela tem história, tem beleza, Sim. Né? E eu acho, sim, que ainda precisa desenvolver ainda mais. E também agora está muito bem desenvolvido o turismo de eventos. Isso. Né? Porque chega a gente tem que bater palma. Chegam muitos turistas aqui. Então, talvez um trabalho de que esses turistas eles chegam aqui, eles precisam conhecer outras realidades. E conhecer isso, outros pontos turísticos. Às vezes vem através de um evento, que é o que a gente está tentando fazer. Nós temos hoje um Contour ativo, né, que hoje veio a Patrícia Droski, que é a presidente do Contour, eu faço parte, as outras agências daqui de Batatais fazem parte. Tem guia de turismo credenciado também no Contour. Nós fazemos reuniões. Ainda tem, Paula, o curso ali no ETEC? No ETEC tem. Aqui é do turismo, cada acho que semestre, a Paula, que é coordenadora de lá, a Paula, secretária de turismo, ela abre um curso, né? Eu sei que teve o curso receptivo, de turismo receptivo, teve o curso de hotelaria, teve o curso de agenciamento, eu dei aula lá na ETEC, no agenciamento. Aí depois desmembrou, né? Então lá já saía como guia credenciado. Isso. O Padre Nilce fez. E então tem assim, aqui Batatais tem muito potencial. Só que você vê, quando você chega em algumas cidades, por exemplo, vai para o sul. Eles falam do seu local com muito amor. Quando você chega no aeroporto, você pega um táxi ou um receptivo, uma agência receptiva que te leva até o hotel, dali até o hotel, ele vai falando, mas com muito amor. Então, assim, eu acho que primeiro o Batatais precisava de conhecer um pouco mais de Batatais. Não que ninguém conheça, muitos conhecem. Tem algum programa das próprias escolas nossas aqui? Isso, e eu ia falar também isso daí, exatamente, inserir já na educação. A gente vem falando isso, já há muito tempo, eu fui presidente do Contour também, então há muito tempo eu venho falando isso, precisa de ter essa união, mas tem a Alessandra, que eu não sei se ainda, né, mas ela fez um trabalho muito legal com as escolas, né, de mostrar a cidade, de andar ali no centro, então assim, inserir mais o turismo na educação. Eu falo que Batatais tem um potencial tão grande que os nossos cemitérios, senta lá
Não, você vê a estrutura, assim, alguns jazigos, algumas esculturas que tem dentro dos próprios cemitérios. Eu falo que meu cunhado, ele é arquiteto, né? Então ele fala assim, Marquinhos, tem coisa aqui que você fica impressionado. Né? Então, a beleza natural, igual a gente fala muito da cachoeira, mas Batatais tem diversas cachoeiras. Tem. Diversas trilhas para ser feita. Né? Tem aí tem o Quanta horto. coisa. Eu vejo que tem um investimento também de turismo rural agora surgindo. Isso que eu ia comentar, Eu acho que o exatamente. Sindicato Rural, junto com a ACE, né, vem desenvolvendo Mas como é que algumas funciona? Fizeram a Como Rota é que das funciona? Sensações. Isso. A Rota das Sensações, que foram alguns produtores rurais que fizeram um curso lá no Sindicato Rural, né? Do Sindicato Rural do Senar, se eu não me engano. E eles montaram uma Rota das Sensações, que você passa por algumas produções, algumas fazendas, e tem aquela sensação. Por exemplo, nós temos aí cachaças. Aqui, por exemplo, a cachaça Sozé. A cachaça Sozé é uma cachaça que ela é conhecida internacionalmente. E Ela Batatais, primeiro... você Não, hoje já, porque hoje já tá vem um mais, trabalho... Mas hoje vende aqui no Brasil, Então, Batatais, mas ela é de você Batatais, ela tá entendeu? dentro da rota, a pessoa, quem tiver na rota vai passar por essa fazenda, Isso. vai ver a produção, não, vai ver, vai poder comprar, ou vai, Isso, degustar. pode degustar. pode degustar. Tem a Fazenda do Alho também. Alho? Que tem várias cachoeiras. Você sabe alho? Fazer essa rota 3 vezes ao dia. Passa lá, degusta. Cachaça. Tem a cachaça da Biquinha, tem o do João Roberto. Eu já também. Foi, eu não sei se é no município de Monte Santo de Minas ou se é em Itamogi, que tinha vários sabores, inclusive. E eles faziam a pessoa degustar. Só que Só que chegava no final, você estava morrendo. depois, né? Mas Chegava, tem 10 copos, cada um de um sabor. Então, um golinho de cada, sai minha de lá. filha trabalha no Cedário, esses dias ela me mandou uma foto. Eu não encontrei com ela para perguntar, que ela só postou a foto. Gente, eu sou apaixonado por galinha caipira. Sou, assim, apaixonado em todos os aspectos. Assim, de criar, de cuidar e de comer. Sabe? Gostar, né? Mas tinha tanto. Então, ou seja, quanta coisa escondida tem. Tem. Mas aí eu pergunto, Paula, eu não sei, na minha ignorância, porque não é área minha esta, e é sua. Onde tem um folder que consta de tudo isso? Tem, assim, lá na Secretaria de Turismo. E também quando tem eventos grandes, distribui. aí a gente monta um posto estande. de informação ao turista. Sim. Que lá sim tem, né, tem material. Além disso, também online tem um aplicativo. Você baixa. Tem também o site, entendeu? Da Secretaria de Turismo. Então, assim, depois eu posso passar para vocês para divulgar assim, isso. para divulgar então, mais isso, para tem, pessoas eu poderem acho que assim, entrar. pode ser mais divulgado. Mais talvez, divulgado, né? eu acho, Porque, por talvez. exemplo, não chegou até aqui como, né? Deveria sim, toda Sim. a população saber. E sabe o que eu acho também que falta? Mas isso também é uma opinião minha, lógico, né? Um pouco de união. Eu acho que talvez é isso, sabe? Igual... o turista chega, ele vai para onde? Tá, ele pode pesquisar e chegar até o hotel. Então lá, no hotel tem possa. os folders, os hotéis, eles têm sim, né? Os restaurantes deixam lá cartão e alguns folders, eles têm ali, divulgam. Mas talvez a união assim, ó. Vai lá, esse restaurante tem a comida tal. Então, hoje tem os restaurantes, tem uma rota também, que os restaurantes desenvolveram um prato típico, um prato específico para Batatais. Cada um Então, por exemplo, o restaurante... tem um restaurante ali na 9 de julho. Nossa, me fugiu o nome agora. Ele inventou o Batatito, né? Que é restaurante mexicano. Então, ele tem... É um lanche ali, né? Então, ele inventou ali o Batatito. Por quê? Porque tem a ver com batata. Então, alguns restaurantes, sei que a Cabala também está nessa rota gastronômica de Batatais. Você nunca foi na Cabala? Então, tem uma rota gastronômica. Chopp Ali atrás artesanal. da Santa Cruz. Então, assim, eu não vou lembrar de todos, né? Até ruim eu falar aqui. Eu posso também passar para vocês. Então, tem sim uma rota gastronômica, que são os restaurantes e bares que se uniram para montar um prato típico da cidade.
Entendeu? Então, e os outros? Por que não? Porque talvez ainda não acreditam nessa rota, mas quando essa rota estiver funcionando, aí eles vão Eu já entrar. queria entrar. Né? Mas, assim, a gente precisa de ter... É um trabalho de formiguinha. Nenhuma cidade turística começou do nada, né? Ela começou Não, fazendo um trabalho. Ela Então, é isso. A gente precisa de fazer... progredindo, a gente não Isso. reconhece, né? Mas, por exemplo, eu vou só perguntando. Fica à vontade. O que eu souber Você tá responder, sentindo senão a eu trago inquisição depois. aqui, Ela, né? vem aqui, ela tá sentindo você vir para dar uma consultoria. Aqui. Vida noturna. Batatais. Tem quando. Eu já ia falar, tem quando morre algum morador de rua. Não. O senhor fica lá. Então, mas a né? vida noturna no sentido de... Porque eu fico pensando assim, para mim, não, eu já sou velho, idoso, já quero ficar em casa de pijama. Mas para a juventude. Porque o pessoal fala assim, vamos para Ribeirão Preto, vamos para Franca. Porque são cidades grandes, próximas. Porque, assim, o que eu tenho para fazer à noite em Batatais? Quando não tem evento. Quando tem evento, tem os bares, carnaval, né? Exatamente. Tem barzinho, tem música ao vivo, tem. Que Mas eu vou temos? te falar, ó. Eu já vi o senhor falando várias vezes que é idoso, mas olha, não, sabe por quê? Eu tenho passageiros que têm 90 anos e que ainda viaja, viu? Eu tenho, foi um grupo agora para Jericoacoara e tinha algumas passageiras ali que tinham mais de 80 anos. E para ir para Jericoacoara, fazer aqueles passeios, dunas, bug. E elas... Com essa idade? Mais animada que eu, posso até falar isso, tá? Então, pode tirar o pijama e curtir a vida E noturna. eu tô passando aqui, você falou Mas do tem. site, né? Então, caso o Jandim puder colocar aí, eu entrei no site da prefeitura aqui, ó, que fala dos pontos turísticos, né? Então você vai Isso. passando, de fato, você vê a beleza, né? É lá. engraçado, né? Porque a gente às vezes As tá aqui, imagens. tá ali, você não E percebe. não vê, percebe. Você não enxerga. Igual a foto lá do lago, né? Que tem uma foto aqui que eu vi. Olha lá, a antiga A estação. estação, gente, a estação é maravilhosa. É lindo. Eu vejo ali, assim, eu acho que a estação poderia Tem ser mais. museu, Eu fico pensando num isso. evento ali atrás da estação, naquele gramado, você fazer, sei lá, uma época. O que pegou lá parece que foi a festa junina, né? Isso, É um negócio festa que de não São João tinha, ali, festa de São né? Mas eu fico pensando Foi. naquele espaço ali atrás, você colocar uma música, uns food trucks, sabe? Fazer algum Não, uma evento. coisa dá pra Ali ficaria muito, muito bonito. Aqui que eu quero dar destaque, que é algo assim que é de estudo internacional. Olha lá, o antigo prédios do SESI, SESI. gente, isso é Né? lindo. Pensar que isso daí já foi um presídio, isso daí já foi escola. Cadeia. Eu estudei da primeira à oitava série aí, conheço todos os buracos dos porão para ficar escondido para matar aula. A mais linda de Batatais é a vizinha desse prédio aí. Qual? Viu? Aquela toda decorada, que eles reformaram. Tem uns adornos. Sei. Do SESI? Do lado do antigo SESI. Na rua do Ah, SESI. eu sei. Eu não vi. Sim. Um ateliê ali da Sim. Mas aqui, Aquela casa é a mais linda de Batatais. olha quanta coisa, né? O destaque que eu queria dar é lá na onde moram os padres, lá nos claretianos, que eles falam casa de barro. Olha essa estrutura. Né? isso Essa daí- estrutura arquitetônica. Embora Só seja particular. É particular, né? Mas, Não tem mais visitação. Não, ali, não, né? não é aberto. não, agora Não. não, mas assim, é coisa. Mas que maravilhosa, eu também acho É linda. estudo É. internacional. Pera que eu vou chegar lá. Aqui a Ermida. Ermida da Mãe, que eu tenho a alegria, que né, eu vou fazer meu jabá, né? A Ermida da Mãe Rainha é ponto turístico. Eu tive a graça de apresentar o projeto de lei na Câmara para transformar a Ermida em ponto turístico da cidade. Né? Então, Tem olha lá, a Paróquia Santa Rita, a Santa Rita tem o acervo aí dentro. Tem. Ele morreu agora há pouco, o espanhol. olha lá, a igreja que eu falei, de Santo Antônio, Cerezo, Isso. que ele morreu na Espanha, espanhol. Nossa Senhora de Fátima, E tenho eu que há um acervo ali projeto. também. Então tem muito Tem ponto. não sei se tá Aqui é a Fazenda do Alho, irmão Francisco. ó. do Alho. É. Eu não sei se aparece aí a igreja Céu Aberto. Aparece, ó, Aparece. passei por ela. Passei por ela agora. Você vê. Tantas Aqui, ó. coisas que você não tem noção, né? Igreja... A gente não É tem linda, né? E Essa outra coisa que igreja nem- aqui no IP, não é? Isso. Isso. Aqui do E lado. falou da cachaça, é uma cachaça, não vou falar o 100% caríssimo, né? sustentável. É, mas assim, quer ver? Tem aqui que você vai ver assim, gente, eu vejo isso. O Marcão quer mostrar a cachaça. Não, mas é porque é muito conhecida a propaganda. E para falar isso que a Paula falou assim, gente, é feito aqui em Batatais, Em Batatais. que é a cachaça Sozé.
Essa cachaça aqui. Isso Isso aqui, gente. Senhor José. Ela é a cachaça mais sustentável que tem. Ela recebeu, eu acho que só faltava um selo. Eu não sei se ela já recebeu esse selo, que era marítimo. Né? Ela tem todos os selos de sustentabilidade. Não, E é e, de ela, Batatais. e ela é de Batatais. conhecida. A Laura é uma gracinha, eu sou super fã dela. Eu falo assim, eu acompanho alguns bartenders, né, assim, que direto eles apresentam isso, você vê assim que é considerado um produto de ponta a nível nacional e internacional, e é de Batatais e a gente às vezes não sabe. Ela ganhou prêmios. Sabe, é uma cachaça premiada internacionalmente. Exatamente. E eu tô falando que parece que eu sou por causa que eu sou fã de cachaça. Mas é pro pessoal saber, né, que a gente precisa ter orgulho da terra que nós estamos, né? sim. E aí no site da prefeitura apresenta tudo isso. Quando você falava de eventos, eu conheci a cidade que hoje não tem nada a ver quando eu a conheci, mas é só para a gente ter uma noção de onde eu quero chegar. A cidade de Olímpia. Olímpia era bem menor que Batatais. Bem menor que Batatais. Né? Não tinha hotéis ali, eram pousadinhas, uma coisa de doido. Mas o carro-chefe de Olímpia era o folclore. Tanto é que eles construíram lá eu não vou saber falar o nome lá. É tipo o Barretão lá, mas só que não é dos boi. É do folclore. É do folclore. E quando eu estive lá nessa ocasião, isso já está fazendo o quê? Mais de 30 anos, sei lá, 20 anos. E vinha esses grupos folclóricos do Brasil inteiro, de tudo quanto é coisa. Mas era ali, a cidade enchia. O carro-chefe era aquilo ali. E era só aquela época. Chegava naquela. Acabou, não tinha. Não, ela não era. E a renda dela não era dali tudo é que isso. começou a questão das águas. Né? Que até então não tinha as águas termais. Você não via falar isso. Teve um investidor ali, né? E olha o que virou Olímpia, gente. Nossa, Olímpia foi investidor, né? Teve uma rede muito grande, Que hoteleira, e entrou lá e acreditou, apoiou. Então, é investidor. Ali não foi muito Agora, eu fico pensando, porque nós teríamos que buscar isso. Nós teríamos que buscar. Porque não adianta, gente. Eu sempre falo, porque nossa comunidade, você conhece, você visitou nossas casas. A gente vive da providência de Deus, de doação, etc. Mas eu sempre falo, não significa que Deus vai jogar coisa lá dos pacotes de arroz lá do céu. A gente tem que ir, a gente tem que ir buscar. Então, nós temos essas belezas, essas coisas todas que nós falamos aqui, mas então acho que a gente precisa de encontrar caminhos para isso, porque não se faz nada sem dinheiro. Para viabilizar. Precisa de dinheiro, isso tem custo, isso tem preço. Então não se trata de falar assim, mas na boa vontade a pessoa vai fazendo, coitado, faz, mas eu acho que com o investimento, aí você consegue dar aquele porque, por exemplo, como você falou, teve esse investidor em Olímpia. Agora, como é que quebra? Eu vou citar um exemplo aqui, eu não sei se você quer ser muito jovem, mas eu era sócio. Perdeu tudo, sócio remita. Que adianta. Você lembra de Rifaina, um clube aquático que tinha lá? Que era a coisa mais linda. Lembro, verdade. Águas do Vale. Gente, que coisa linda. Aquele hotel, aqueles bares dentro daquela água cristalina, barcos, jet ski, aquelas coisas. E lotava de um jeito que... Porque Rifaina é uma cidadezinha que ela tem, acho que 5, 6 mil habitantes. E a cidade, no fim de semana, ela vai para 20, 30. Vai. É uma coisa de doido. Tudo bem que lá tem as prainhas, as águas, né? E tal. Mas né? foi Mas investimento aquele parque também, foi um investimento. E como é que quebrou, gente? Então, Tá mal tudo administrado. abandonado. Má administração, talvez, né? Eu acho que é má administração. Depende, assim, eu não A sei. gente eu também não sei o motivo, como né? foi, né? Qual o investidor, se para mim não é mais interessante, sai. Aí ele fica ali, né, nos postos pagando, ninguém toca, não tem administração, ele acaba quebrando, né? Mas vários parques, eu lembro do meu pai, tinha no Termas Regional de Ribeirão, chegou a ser construído em Pitangueiros ali, né? E ali, então... Também é um parque que acabou quebrando. Então, eu acho que é mais gestão mesmo. Você falou de quebrar, apesar que teve outros componentes, mas nós falamos do Hopi Hari, ele está voltando. Sim, agora, né, nossa. Eu passei lá próximo, semana passada. Porque... o Hopi Hari, ele passou por uma... mas ali teve outros problemas, somente a questão do acidente e tal. Então a gente sabe que isso complica tudo, né? E a gente pensa assim, o Play Center, né, que era um parque também gigante em São Paulo, que não existe mais, até o terreno já não existe.
Ô, Paulo, mas a gente falou muito de viagem e tudo, mas a gente tem que entrar. Cantamos no turismo. Mas a gente tem que... Eu queria puxar também, porque você falou de toda a sua história. Olha, você viu que lá a gente conversou que ia começar na pergunta quem é Paula dali. Né? A gente tá lá. E como que é a tua chegada, então, agora? Porque nós falamos no começo, mas você hoje é a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Uma entidade que tem mais de 40 anos. Isso. E você é a primeira presidente mulher da associação. Né? Como que é chegar, como que você chegou, como que é participar de uma associação desse porte e que, historicamente, ligado muito a homens, né? Como que é estar hoje, como que foi chegar e estar hoje, assim, à frente? Eu participo ativamente da Associação Comercial desde 2008, né? Que eu comentei ali que montei a agência. E eu acho que é muito importante. Eu sempre achei o associativismo extremamente importante para o meio empresarial. Isso daí não tenho dúvidas. Eu gosto muito e acho muito importante a união, a parceria, porque se você for sozinho, você quebra. O que eu não posso fazer sozinho, juntos nós podemos, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu procurava fazer os cursos, né? Procurava ver o que a Associação Comercial e Empresarial tinha a me oferecer. Então, eu participava ativamente, que é importante. Tem gente que fala, minha empresa já tem aí 20 anos e eu já estou aqui consolidada, não preciso de fazer nada, não preciso participar sempre. E outra, esse meio empresarial é um constante aprendizado, né? Ninguém de nenhum ramo vai saber tudo, não existe. Então, você tem que estar sempre em busca. E eu sempre participei de ações, sempre estive presente ali, de palestras, de cursos. E assim, eu comecei a entender um pouco mais da ACE. E sim, a diretoria era constituída somente por homens. Então, um dia eu cheguei pro presidente e perguntei, né, por quê? Ele falou, acaba que uma mulher... Não, por que não uma mulher? Porque eu acho que, assim, independente de ser homem ou mulher, a mulher, ela tem uma visão, o homem tem outra. Eu acho que juntos eles têm muito mais, uma visão bem mais ampla do que um sozinho, o outro sozinho. Então, eu sempre falei assim, olha, precisa de ter uma mulher na diretoria. Porque a mulher, ela é empresária, ela tá no meio, né? E ela ainda tem a casa, tem um monte de coisa, um monte de função. Então, mas é por isso que não tem. Porque as mulheres acabavam não tendo tempo de participar. Falei, bom, então aí eu fui convidada, o Enio era presidente, ele me convidou para entrar na diretoria. Então, na época, ele convidou 3 mulheres, eu acabei ficando na diretoria, né? As outras, por algum motivo, tiveram que sair. E eu fiquei ali sozinha, com a diretoria de 32 diretores, e eu fiquei no conselho deliberativo. Então, fiquei lá durante 4 anos, aí já conheci uma outra parte da associação, que era mais aquela parte interna, né? Como realizar. Então, é porque não é fácil mesmo, né? Ir atrás de um curso, de palestra, você precisa de dinheiro também. E precisa entender o que o empresário precisa, o que você quer. Não adianta jogar qualquer curso lá e, de repente, não é a necessidade não é aquele que eles precisam. Então, tem toda a parte financeira, tem a parte burocrática, tem a parte administrativa, tem tudo isso. Então, eu comecei a entender mais essa parte. Aí, o professor Moraes entrou, então terminou os 4 anos do Enio, o professor Moraes entrou como presidente. E ele me convidou para ser vice-presidente de serviços. Daí, eu entrei como vice-presidente, fiquei os 2 anos dele. Aí, ele não quis se reeleger. Então, eu montei a minha chapa e hoje nós temos homens e mulheres na diretoria. Então, hoje somos em mais mulheres, né? Ainda não chegamos a 50%, porque os convites que eu fiz... Porque, assim, precisa de ser... Eu acho que a diretoria precisa ser muito participativa. Porque não adianta só a presidente estar lá e só a presidente fazer. Não, são 32 diretores para quê? Cada um é de um ramo de atividade diferente. Então, cada um sabe o que precisa para aquele meio. E o que é melhor para a associação e comunidade. Né? Porque a gente trabalha também para o desenvolvimento do município. Então, é isso. Aí eu coloquei na diretoria pessoas próximas, empresários próximos a mim, e que eu sei que sim, tem um grande trabalho
na sociedade, que tem um grande trabalho no seu comércio, né, na sua indústria, serviços. Então, nessa parte empresarial. Então, continuaram alguns que eram da outra gestão, e alguns entraram novos. Então, não é isso. Eu acho que é o quê? Por que a associação ela começou pequena, com um grupo de homens, empresários que se reuniam, né, pensando também no crescimento empresarial, crescimento do município, e aí foi crescendo. E assim, hoje tem mais mulheres, então, na diretoria, e mulheres preocupadas também, né? Mulheres e homens ali, empresários preocupados com o seu meio. E parece que a associação tem hoje um trabalho voltado para as mulheres empreendedoras, não tem? Tem. Alguma coisa assim mais, não sei se é agora, se começou na sua gestão, mas é algo também que historicamente vem mostrando, né? A mulher ela vem se envolvendo mais com os empreendimentos, né? As mulheres empresárias, né? Então tem esse trabalho hoje, alguma coisa assim voltado mais especificamente para as mulheres, que a associação desenvolve? Sim, tem o SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da ACE de Batatais. Então, a ACE, ela tem a federação, né, que é a FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, e tem o SEMEC também, que também tem várias cidades. Então, o SEMEC é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. Então, nós montamos, quando eu foi em 2018, nós começamos a nos reunirmos, tinha um núcleo, então tinha um núcleo de mulheres, eu não fiz parte. Aí quando eu fiquei sabendo, já era CME, que era Conselho da Mulher Empreendedora, só que não tinha um regulamento. Aí nós buscamos, através da FACESP, do SEMEC, esse regulamento do conselho. Então, nós trouxemos e começamos a fazer reuniões. Éramos em 6 mulheres empresárias, cresceu para 8. E assim, nós reunimos, fazíamos reuniões mensais, depois passamos semanais para constituir o regulamento. Nós montamos o regulamento, eu passei a ser presidente até o ano passado. E esse grupo foi crescendo, porque a gente começou a perceber que as mulheres, elas precisam de muito apoio. Porque além delas trabalharem, além delas serem empresárias, porque não é fácil ser empresário. Porque você, qualquer ramo de atividade, não é fácil. São muitos impostos, né? Carga tributária, meu Deus. São muitas contas para pagar, né? E além de tudo, a mulher ainda tem a casa, os filhos, tudo, né? Tem tudo. Então, por mais que nós estamos mudando um pouco essa realidade, né? Porque antes era a mulher trabalhava, a mulher tinha que dar conta da casa, porque ela tinha que lavar louça, ela tinha que fazer filhos, comida. Escola, reunião de escola. Hoje em dia os homens ajudam muito, porque hoje, por exemplo, meu marido, ele faz almoço, ele busca as crianças, ele leva na escola, busca da escola, faz o almoço, depois ele vai trabalhar. E daí eu entro ali com as outras atividades. Então, hoje em dia tem essa união, né? Muitos têm, outros não. Então, a gente vem trabalhando isso. E além dessa parte empresarial, que nós precisamos também de ter cursos, palestras, a gente cuida também da parte emocional da mulher. Porque se você não está com o seu emocional bem, a sua empresa não vai bem também. Por mais que o mundo tenta falar o contrário, existe toda uma questão fisiológica, toda uma questão diferente de como o organismo feminino age, de como o organismo masculino age, e a mulher, até sobre essa sobrecarga, ela até muitas até muitas empresas, até muitas empresas ele não consegue, às vezes ele não absorve aquilo que a mulher absorve. O homem, ele é mais prático. A mulher é mais detalhista. É mais detalhista. Então, e isso tudo gera desgaste, gera questões, como eu disse, a própria fisiologia dos corpos age diferente, né? Então precisa se ter o apoio, né? Quando a gente fala, e aqui não é divisão, não é nada disso, mas cada situação precisa ter uma atenção específica. Sim. Né? Não exclusiva, mas específica, né? E o conselho, ele vem realmente para dar esse apoio para a mulher empreendedora. Então, dentro do conselho hoje, estamos com mais de 60 mulheres empresárias. Nossa, beleza. E hoje a presidente é a Vanessa, da Santa Carga.
E Da onde? de Santa Carga. Não é Ela tem Santa Carga. Não, tô, ela tem uma empresa que, sabe aqueles carregadores de celular? Tem um na piscina, lá no deck. Carrega o É, carrega o celular. Eu achei legal o nome Santa Carga. É, porque às vezes você tá aí com o celular. Ai, tá acabando. Ai, tem um carregador. Então, hoje é ela que está. Nós temos a comissão gestora, que tem administrativo, financeiro, tem projetos e eventos, né? Então, nós temos algumas conselheiras, né? Que é a Cássia, do Castelo Pet Shop, a Lília, da Lília Lingerie, a Elisete, da Ouro Verde, né? Então, nós temos aí algumas integrantes que fazem parte da comissão gestora. E depois nós temos as conselheiras, que nós nos reunimos mensalmente. E como isso assim dá um testemunho, como isso é bacana e como ajuda, né? E as mulheres assim sentem-se importante, porque lembra quando vocês me chamaram para aquela reunião na associação, que eu falei lá na casa que eu coordeno, que eu ia lá, aí na hora a Sol, que é a nossa cozinheira, ela veio assim, e ela falou assim: você vai lá na associação? Vou. Não, porque eu faço parte. E falando assim com orgulho. Né? Tipo assim, ela é uma graça. Eu gosto muito dela. Cozinha. Ele só pensa em comer gordo, só pensa em comida. Mas, assim, e eu falava assim, então de ver o orgulho dela falar, eu faço parte da associação comercial. Né? Então, assim, ela está inserida nesse grupo, ela está inserida nesse movimento que às vezes a mulher se sentia sozinha, né? Eu tenho um empreendimento, aqui no caso dela com o buffet, né? Tem um empreendimento que talvez é pequeno, que eu não tenho que fazer parte, e ver que a associação acolhe, né? Acolhe, e lá nós temos tanto empresárias que já estão com a sua empresa há muitos anos, como aquelas que estão iniciando. E daí a gente ajuda também. Tem muitas que chegaram lá e não tinham nem e-mail. E não sabiam da importância do MEI para elas também, entendeu? E daí, lá na associação, tem a Elaine, que faz parte do Sebrae, que ajuda a montar esse MEI, que explica a importância. Depois já vai para o SEMEC, que lá no SEMEC nós temos também as mulheres, elas a gente procura usar os serviços delas, entendeu? Uma ou da outra. Sim. Nós temos nós temos um acordo, assim, cada uma dá uma dá desconto, outra dá um pouquinho a mais, tudo por quê? Porque faz parte do SEMEC, então é uma rede. E ali a gente procurou qual que é o seu problema, o que você precisa, qual curso. Eu tô com um problema, eu preciso de um curso financeiro. Não, tá ótimo. Então a gente vai e busca esse curso. Qual a palestra? E assim a gente vai trabalhando as mulheres. Pegando um gancho do que o Marco falou, uma pergunta que talvez quem esteja nos vendo também faça. Quem pode entrar na CE? Ou seja, fazer parte, se associar? Quem pode? Pode todo empresário com CNPJ, um profissional liberal. Pode também médicos, advogados também. Então, muita gente pensava que era só empresarial. As entidades. As entidades também. Também. Porque assim... Eu pedir para convidar o senhor até o valor. Olha só. E outra coisa, o valor é uma taxa tão pequena por tudo que a gente oferece. Porque, como eu disse, tem os cursos, tem as palestras, tem rodadas de negócio. Uma vez, não sei quem que era o nosso convidado, que a gente chegou a tocar no assunto, que antigamente parece que, eu não sei se eu estou sonhando aqui, mas parece que havia uma certa divisão, o que era a indústria, o que era o comércio, a ACE é tudo. É tudo, isso. Né? Lá atrás, foi quando, há mais de 20 anos atrás, que a gente chamava, que era a CIB, Associação Comercial e Industrial de Batatais. De Batatais, você não estava aqui, mas de outros municípios era separada a indústria do comércio. Entendi. Né? Era uma associação para o comércio e outra associação para a indústria. Não, aí, no caso, então, por exemplo, qualquer microempreendedor ou mesmo empreendedor individual, por exemplo, tem um salão de beleza, tem um salão de barbearia, pode lá tendo seu CNPJ, se não tiver, vai ter assessoria para fazer, montar MEI, etc. E tal. E seja também da indústria, que o pessoal muitas vezes fala, no fundo do quintal eu fabrico isso, eu produzo aquilo, também pode. E a gente sabe que tem muita gente que deveria estar e não está, né? Porque é como se fosse uma entidade de classe. É da classe empresarial.
mas eu que acho que oferece isso. Vai mais além, é claro. Vai né? mais. Eu acho que não. Muita gente pensa de classe financeira. Não é. Né? Infelizmente Não. faz essa ideia, mas não é. Infelizmente, existe, e às vezes isso, mas não, de forma alguma, a associação comercial e empresarial, ela está para todas as classes empresariais, né? Independe se sua empresa é só você, né? O MEI, que trabalha sozinha, ou que você tenha uma indústria com muitos funcionários. Isso não tem nenhum. Não vai ser melhor tratado esse e pior Ele é membro esse, do mesmo jeito. É membro do mesmo jeito, entendeu? Pode buscar associação para o quê? Conseguir algo, um curso, uma palestra, um evento, uma rodada de negócios. Ali você precisa mostrar o seu negócio, independente do tamanho da sua empresa. Então, o que a gente fala? A associação, ela vem para trazer soluções empresariais. Então, ela vem para quê? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Olha, por exemplo, o cartão EBA, que nós inserimos agora. É um cartão para os funcionários, um cartão de bandeira Elo, que não tem nenhum custo para o empresário e que ele pode colocar ali o vale alimentação ou vale premiação no cartão com custo zero. Então, de repente, e é bandeira Elo. Se o funcionário dele sai daqui e vai lá para São Paulo, ele pode passar se tiver bandeira Elo. Então, assim, a gente vem para isso, para facilitar. Eu quero um curso, mas para mim vai ficar muito caro para um empresário. Então, vamos juntar todos os empresários daquele ramo de atividade que a gente dissolve o valor. Ou se a associação comercial empresarial tiver condições, também vai oferecer. Paula, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não conheço nada. O pessoal da zona rural, por exemplo, fazendeiro também entram. As fazendas, sim, sítios. Aqui nós temos o sindicato rural. Isso, né? Tem o sindicato rural que também está na diretoria da ACM, está representado pelo Dr. Rodrigo Benedini, mas nós temos também produtores rurais que são associados ao sindicato e à ACM. Isso não impede de associar, tá bom? E a taxa é muito pequena. Muita gente fala assim, é uma taxa grande, gente, é menos que R$100. E depende do porte da empresa. Mas é pequeno. Pensando no porte empresarial. Né? E uma MEI, ela tem uma taxa menor. Entendeu? Porque também mediante aquilo que é oferecido, né? Sim, nós temos o salão, que se você quiser utilizar para um curso ou uma palestra, ou o empresário quiser utilizar durante a semana, ele é gratuito, entendeu? Então, assim, nós temos uma sala de reunião, nós temos a sala do empreendedor, que tem computadores, entradas para notebooks e tal. Então, assim, nós temos uma estrutura muito boa, nós oferecemos muito. O que basta? O empresário nos procurar e falar, eu preciso disso. Nós vamos buscar aquilo para ele. Exatamente. Está lá para eles. Então, é isso que eu vejo que a associação vem crescendo e sim está muito preocupada com a classe empresarial, independente do tamanho da sua empresa. E o que a gente quer também, aquelas empreendedoras que ainda estão lá e não sabem que empreendem. Tem muitas mulheres que fazem bolo para fora e vendem o bolo. Não sabe mas não tem no MEI. Mas ela já ganha, ela já é uma empreendedora, ela vende muitos bolos. Então, procure a associação. Costureiras, isso. Muitas. Mercado informal, sair dessa informalidade, né? E passar. Se legalizar. E o importante de sair dessa informalidade é assegurar-se. Né? Porque quando ela se torna uma MEI, ela começa a ter direitos, de repente ela fica adoentada, algumas coisas ela começa a ter garantias. Principalmente quando a partir do momento que ela precisa, ela já não dá conta, ela precisa contratar alguém. Como é que fica isso? Né? Então, realmente... Ela vai ter todo o apoio, todo o respaldo. E, além disso, a gente se preocupa muito com a sociedade, a gente se preocupa muito com as entidades, entendeu? Então, lá, a Associação Comercial e Empresarial, ela não está pensando só nos empresários, ela está pensando, além dos empresários, no município. Na população. Né? Na população. Então, eu vejo muita gente falar uma outra coisa para mim. Quanto você ganha? Gente, eu não ganho nada financeiramente, mas isso para estar na associação. Mas eu estou preocupada com o quê? Estou preocupada com o meu município. Eu estou preocupada com a entidade. Eu estou preocupada em ajudar o próximo também. Sim. Entendeu? Então, as pessoas também precisa de ter um pouco mais desse lado humano. E nós temos
Muitas pessoas que têm. Nós temos ali uma diretoria que trabalha também preocupada gratuitamente. Então, o que a gente pensa? A gente pensa no desenvolvimento, crescimento do nosso município, entendeu? Nós pensamos também em ajudar as entidades, em ajudar quem precisa. Então, isso faz muito bem para nós. E assim, eu vejo que, vou falar erroneamente, mas muitas pessoas, nós estamos num país onde que insiste em dividir nossa população por classes. Sim. E nós temos que entender que nós somos brasileiros e não tem classes de brasileiros. E dentro dessa briga ideológica que só o povo perde, começa a colocar os empresários, muitos colocam os empresários como vilões da história. E a gente vê Infelizmente. que não são. E a gente vê assim a preocupação da associação até mesmo em mobilizar junto dos empresários projetos sociais, né? Sim. Apoio à comunidade foi recentemente, né, irmão Francisco? Nossa. Agraciado. Então, assim, E é o que você falou, que a gente tem que olhar, assim como os clubes de serviço, a gente olha, as pessoas não ganham nada. Realmente estão ali, se entregam porque querem o bem da pessoa, da cidade, da população como um todo, né? Então a gente precisaria de realmente olhar para isso. Né? Ninguém está ali por causa de dinheiro. É igualzinho nós aqui na nossa associação. Também, até pela própria legislação, não se pode ter salário, não ganhamos nada. E muito pelo contrário, nem ressarcido às vezes do gasto que a gente tem, nós somos. Gastei com combustível, gastei com pedágio e já foi. Foi do seu bolso mesmo. E acontece, por causa que, nem no nosso caso, a gente lida com vida. Então, às vezes, hoje, igual eu estava trazendo, nós temos muitos funcionários, a entidade, por causa dos trabalhos que se desenvolve. Mas os membros da comunidade, da diretoria, da Irmandade, não ganham nenhum centavo. Não é por isso. Né? A gente está aqui por causa que somos chamados a isso. Igual a gente muitas vezes nem reembolsado porque você está com uma situação na tua frente, você precisa resolver, aí você vai, você gasta um dia para pensar, agora não tem como te reembolsar, Não porque tem. você podia ter... E é isso. Vai reembolsar e pronto. E assim, é bom, né? Você recebe em dobro, não recebe? Não, eu falo que eu acho tão é gostoso muito, ajudar. Nossa, não tem como, não tem preço isso daí. A associação ela está preocupada assim também com essa parte social, que lá nós temos a campanha solidária. Começa agora em maio e vai até maio do ano que vem, onde a gente convida os empresários a contribuir com o que puder. Com o valor que ele Com o escolher. valor que puder. Só que quanto mais ele sentir no coração que ele deve contribuir, mais a gente vai conseguir ajudar. Porque nós somos 630 associados. Então, se os 630 associados contribuírem, tem gente que contribui mais, tem gente que contribui menos. Tem gente que não contribui. Não contribui. Mas vamos colocar, se 630 contribuísse com R$20, com R$30, a gente não conseguiria fazer muito mais, entendeu? Ajudar muito mais as comunidades. Entendeu? Então, é assim, a gente vê que recebem verba, né? Mas não é o suficiente, porque o gasto é muito grande. Então, assim, o que custa para nós ajudarmos? Então, nós temos essa campanha, nós convidamos a esses empresários a participar. Se não pode com 100, não pode com 200, participa com 20, com 30, que já é alguma coisa. Já vai ajudar. E que nesse 1 ano de contribuição, o final vira um montante bom e que a gente presta a conta e divide para as entidades. Entendeu? Então, assim, o SEMEC também. O SEMEC tem... a gente, na festa de São João, nós costumamos vender cachorro-quente. Então, 100% desse valor, a gente ganha, a gente põe no bolso, salsicha. Uma empresária vai lá e eu dou o pão, outra eu dou a salsicha. Entre aspas. A gente ganha na hora. Passa tomar renda macarrão. Não, a comunidade ganhou. Nós foi lá e cada um... A gente mesmo acaba dando. E aí, todo esse valor... a gente reverte no final do ano para fazer a gente reverte alguma instituição, alguma ação, e a gente para fazer o final do ano, às vezes uma ceia, alguma coisa, a gente ajuda com o que conseguiu. E não só isso, né? A gente convida também na campanha do agasalho, os empresários a ajudarem com o agasalho, a ceia também tem a campanha do agasalho que doa cobertores. Então, assim, além disso, também eu acho que assim, o ser humano é muito humano, né? O brasileiro é muito humano. O brasileiro realmente. E contribuir faz bem. Eu me lembro que uma vez a gente foi lá quando tinha a Casa das Mulheres, lá na comunidade, tinha a Casa das Mulheres, nós fomos fazer um bingo, um café da tarde no Dia das Mulheres para elas.
E elas ficaram tão felizes, tão felizes. Isso faz anos atrás. Eu falo, gente, a gente precisa voltar. Mas eu vou te falar que, para nós, foi tão bom, foi tão gratificante a gente sair da empresa num dia útil, né? Ir até uma comunidade, proporcionar uma alegria para elas. Elas, muitas das vezes, muitas não sabiam marcar o bingo. Nós fizemos um bingo. Então, a gente ajudava e elas super felizes de ganhar presente. Nós levamos presente para todo mundo, elas brincaram. Algumas até choraram. Então, assim, isso fez muito bem para elas, mas fez muito bem melhor para nós, sabe? Porque o nosso coração ficou tão... Ali que estamos fazendo. Né? Então, acho que é isso. E Paulo, queria... minhas curiosidades. Eu sei que o teu pai, ele tá... Quando ele fala, eu queria assim. Não, e eu só... mais ou menos, daqui a pouco começa o chute aqui embaixo. Mas assim, eu queria só colocar a página do Instagram da Associação Comercial. Aí, né? Então, aí, ó, AC Batatais é um meio de você também entrar em contato, né? Que tem algumas atividades, né? Do que é feito. E também tenho certeza... Olha lá, o André aqui embaixo, né? Tenho certeza que você ir pelo direct aí do Instagram, chamar, vai ser respondido e você pode, então, estar acessando. A gente mostra o Instagram, que eu acho que é a rede social mais utilizada depois do WhatsApp, né? Mas assim, pelo Instagram, então todo mundo tem acesso às informações, e aí você pode entrar aí também e fazer o seu contato. E tem o site também da associação, mas hoje o site quase ninguém usa. Olha lá, mas tem, ó, Associação AC Batatais. O site hoje ele acaba sendo uma obrigação institucional. Uma obrigação institucional. Mas o Instagram você vai ter um acesso mais rápido aí. Tá? Então fica aí o Instagram da ACE para você entrar em contato com eles. Mas aí, Paula, eu tô hoje sobrecarregando, mas curiosidades minha e talvez seja de alguém que esteja nos vendo também. Eu olho assim, para o comércio de batatais, agora falando assim, separado mesmo, o comércio de batatais, eu acho que eu não sei se, eu não vejo despontar assim uma vocação comercial. Acho que aquilo é o trivial, o necessário. Né? Então, é supermercado, é loja de roupa, de sapato, são os bares, restaurantes, então tudo bem, comércio. Eu não sei se você teria, não, tem, o comércio dessa tal área aqui em Batatais é forte. E em relação à indústria, o que seria? Vamos tirar a usina, porque a usina, ela realmente, pelo que... São duas, né? Não, uma, né? A outra é a usina Batatais, é a usina Cevada. A outra é patrocínio, Cevada. É outra cidade, né? Não. Mas eu digo assim... Mas que a Batatais adquiriu também, né? Sim, é dela. A Cevada da Mas então, por que eu estou falando a questão da usina? Porque eu quero assim... Porque é o inox. Porque Batatais faz peça de carro. Eu já vi falar isso. Batatais, não sei... Tem alguma coisa... Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito aqui... Essa... costureira jeans, o pessoal que faz, mas que não é daqui. Como é que ela faz? Isso, faz. E até tem gente que essas costureiras, elas prestam serviço para CIA, para grandes empresas. Daqui de Batatais. Elas são de Batatais, elas prestam serviço. Para Saara, né? Aquela marca de carro. As calças para costurar aqui. Para costurar aqui em Batatais. Nós temos barracões com aquele monte de máquina. Nós temos, né, Jandim, uma feminina que trabalha. Nós temos um amigo nosso que trabalhava com costura. Uma vez que eu falei assim, não, a gente costura para... Eu acho que é Sauá. Não sei, marca de roupa. Mas era uma marca de jeans super caro, de grife, assim. Não, a gente costura aqui. E aí costura aqui, vai para lá, espeta etiqueta. O inox, por exemplo, exporta. O inox, ele é muito forte em Batatais. É uma coisa que... além das Não, muita gente não sabe. Além das empresas legalizadas, que são muitas, tem as que estão ilegais, que precisam se legalizar. Agora, por quê? Porque para prestar serviço para grandes empresas, você precisa estar tudo certo. Então, isso só vai trazer um benefício para elas, agora, né? Peça de carro eu já fiz muita. Peça de carro tem empresas... Nossa, fiz muita. E faz para quem? Para grandes... Para as grandes montadoras. A gente fazia peça de... montadoras. Eu lembro quando eu estava Gente, faz muitos anos que eu trabalhei na Silk. Faz 18 anos que eu estou na comunidade, então foi antes de vir para a comunidade. Mas a gente fazia peça para linha de montagem da GM, General Motors, e peça de reposição para Mercedes, Scania, GM, para caminhão. Nós temos uma empresa lá na incubadora... que nasceu ali na incubadora e cresceu bastante, que faz peças, e ela faz peças específicas. Por exemplo, uma marca manda uma peça para eles e eles fabricam aquela peça mais forte, sabe? E aí fica exclusiva. Tem muita ferramentaria, que são empresas ligadas à usinagem, que desenvolve protótipos, né? Então, assim, manda...
uma empresa tal manda para cá o desenho, aquela ferramentaria desenvolve aquela peça para ver se vai ser útil. Então, Isso, a exatamente. metalurgia em Batatais é muito forte, é de primeira também. E uma coisa boa, mais um projeto aí da C, que é a incubadora de empresas. Que é lá no Distrito Industrial. E é um local grande onde tem vários boxes e que incubam empresas. Por exemplo, a empresa iniciou às vezes é uma pessoa só, uma pessoa e Ela tem lá o funcionário. cantinho dela. Então lá ela tem um box que paga super baixo ali e tem toda a gestão. Né? Então tem ali uma empresa que ajuda na gestão, aí na CEA tem os cursos, e ali essa empresa também, ela vai crescendo, então depois de um tempo ela sai de lá porque ela já está com uma empresa maior, né? Mas aí outra entra, então assim, nós temos também esse trabalho ali que tem a gestão da CEA, administrado pela Associação Comercial e Empresarial. Então, assim, muitas coisas. Nós temos em Batatais e muitas empresas muito boas. E nós precisamos nos orgulhar disso. Isso. Eu acho que de tantas coisas que falamos, mas uma frase que eu quero trazer destaque no episódio de hoje, nesse bate-papo com a Paula, é isso, é nos orgulhar da cidade que nós estamos. Exatamente. Entendeu? Batatais tem muito que melhorar, tudo, nós temos. Acho que todo lugar tem. Você não vai estacionar. Se você estacionar, você... Mas então, assim, a gente tem que olhar para Batatais e falar, né? Muitas pessoas falam, mas Batatais não tem nenhum cinema. Tá, mas olha as praças que nós temos, né? Olha o bosque que nós temos. Então tem coisas boas. Claro que não tem tudo, não é... Ninguém está aqui falando que nós estamos vivendo em Beverly Hills, não é isso. Mas a gente tem que se orgulhar da cidade que nós estamos. Nós temos que nos orgulhar dos projetos que a cidade tem, nós temos que nos orgulhar da associação comercial que a cidade tem, que envolve... Gente, uma cidade com 60 mil habitantes tem uma associação comercial com mais de 600 associados. Isso é muito relevante. Mas veja bem, Marco, quando você fala assim... eu lembro que aí não é um fenômeno de Batatais. Não. Né? Isso é uma coisa mundial. Então, por mundial. exemplo, quantos comércios fechados? Por quê? Porque muita gente hoje compra online. Então, ele não compra presencialmente. Então, ele me entrega na porta, não sei o quê. Mas aí que vem a inovação, né? A inovação. O primeiro, acho que um dos comércios primeiros a serem online foi a agência de viagens, né? Que também muita gente com um clique compra sua passagem aérea. Mas aí vai do quê? Da empresa inovar. Bom, então beleza, você pode comprar com um clique, mas por que você não vai comprar com um clique e vai comprar de mim? Eu te dou muitos motivos para você comprar da agência de viagem, da Paula Tour, não, não inovar, com um você fica clique. para trás. Né? E assim, eu não gosto de comprar online, eu não sei comprar online. E tudo, uma ou outra coisa. E se preparar, igual a Paula falou. A vantagem de você comprar comigo e não comprar com um clique é porque comigo, se você não tiver uma mala, aqui do lado eu tenho uma mala. Não, outra coisa. Parece coisa pouco, mas já é um diferencial que você vai tendo. Mas o virtual não tem um cafezinho. O virtual não tem uma aperto de mão, não tem calor humano, não tem sorriso, não tem... O virtual não tem nada disso. Então, quer dizer, eu prefiro comprar. É que nem o pessoal antigamente, às vezes eu gosto de comprar nesse botequinho aqui, no armazém aqui da esquina, porque eu tenho amizade, porque eu sou bem tratado, porque aqui eu me sinto... Às vezes o mercado está com preço até mais barato, mas chega lá, eu sou tratado com frieza. Então eu gosto de comprar aqui, às vezes pagando mais caro até. E tem assim, o calor humano, tudo, e tem assim, você comprou, errou, com quem você vai falar? Se você comprou pela internet. Você não acha a pessoa. Imagina ali eu comprando roupa pela internet. Então, assim, o que é? O comércio, ele precisa de se unir, tá? E precisa participar. Precisa fazer parte da associação. Precisa estar em rodadas de negócio. Precisa estar em cafés da manhã. Por quê? Porque eu só vou conhecer e comprar daquela empresa se eu souber que ela existe. Se eu não souber que ela existe, como eu vou comprar? Por exemplo, o CEMEX são 60 mulheres, mais de 60 mulheres. Se elas não estivessem ali, será que eu conheceria todas elas? Eu compraria delas? Não, então, eu já estou há muito tempo. Só que a internet vai te engolir. Então, não deixa ela te engolir. Saia da sua zona de conforto há anos e começa a mostrar a sua empresa, começa a inovar, começa a mostrar a sua empresa, começa a fazer ações, começa a presentear seu cliente. Na internet não vai te dar um presente. Por exemplo, nós temos os cafés da manhã, os cafés da tarde, os cafés da manhã na sexta, cafés na minha empresa.
Então eu ofereço algo para o meu cliente para que ele fique comigo, porque eu não tenho que só falar, ó, compra. Eu tenho que falar, você é importante para mim. Cativar o Não é? cliente, né? E aí, no caso de Batatais para a indústria, nós temos um distrito industrial mais antigo, que eu acho que está saturado, né? Ou não, ainda tem, Não, tem muitas ainda tem indústrias lá. Não, eu digo assim, quer. está saturado no sentido de espaço. De não tem mais espaço, tá né? saturado. Não tem Isso, aí tem um novo tem um agora. novo O distrito já que foi está- liberado. Já está liberado já. Então, já- Isso, tá tá. liberado Eles já. ainda estão vendo agora começar a parte de licitação para as empresas, né? Parece que É porque assim, já pode construir, né? Tem Isso. toda uma Foi regra autorizado. lá, isso. Mesmo porque se você tiver um terreno lá, tem que construir, né? Não pode deixar o terreno lá. Não pode ficar parado. E aí tem alguma coisa ali de quem quer vender, ou a prefeitura vai abrir, né? A licitação pra poder- Isso, para poder vender também aqueles terrenos que devolveram, né? Então tem assim, quem quiser comprar é só ficar de olho, né? Na Isso. data. A gente ainda não sabe Isso, exatamente quando, não tem nem como eu te falar agora, que senão eu posso Batatais errar. está passando por uma votação, mudança de plano diretor, então tem algumas outras Isso, coisas que precisam ser exatamente. regularizadas. É por muita isso. coisa. Quando eu penso, gente, olha. Mas a gente vai conseguindo, acho que se cada um, né? Não, porque eu acho assim, fazer- a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. Quer dizer, é isso que era para ter feito tanto tempo. Né? Onde você foi lá, você lembra que eu brincava ali? Ali é zona rural. Porque é uma coisa que eu estou ali há 22 anos. Agora tem gente que está ali há 30, 40 e não resolveu. Quer dizer, ninguém resolveu. Foi uma coisa que ficou ali. E foi deixando, foi ficando. deixando. Quer dizer, a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Mas a esperança é a última que morre. Vai dar certo, se Deus Paulo, quiser. quero te agradecer muito pela tua participação, tá? Foi fantástico, riquíssimo. Agradecer por ter tirado todas as dúvidas nós aqui sobre a questão de viagem, pela consultoria de viagem e te parabenizar por essa posição que você está na associação comercial. Desbravar, né? Assim, como a gente disse aqui, não é desmerecendo as outras mulheres que vieram antes de você, mas hoje poder olhar para uma associação comercial e ver uma mulher estando à frente, isso é muito bacana. Isso é muito relevante para a sociedade. Então, te parabenizar, te agradecer por estar aqui, agradecer por toda a preocupação que você, junto com a associação, tem pela sociedade, te parabenizar pela sua empresa. Como eu disse, eu sou cliente, já viajei com vocês, sei da excelência do trabalho que vocês executam lá. E sempre que quiser, o nosso podcast está à disposição. Falei com o André hoje, quando for ter alguma campanha, alguma ação que a associação comercial for fazer, nos avise, vem aqui, a gente grava, a gente divulga, porque nós precisamos sim desenvolver nossa Batatais, desenvolver o nosso trabalho aqui da nossa cidade e entendem a nossa entidade como parceira também, entenda esse espaço, esse podcast como parceiro. E eu queria pedir para que você desse sua palavrinha final, seu recado final aí para todos os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço, né, por estar aqui. Foi muito bom, fiquei muito à vontade. Bom, a gente fica feliz. É muito gostoso mesmo. E é importante a gente mostrar essa parte, né, a parte da associação comercial, empresarial, a parte do empreendedorismo, né? Então, assim, esse espaço ele é muito importante para nós, tá? Enquanto associação e também para minha empresa. Realmente é um desafio ser a primeira mulher presidente da Associação Comercial e Empresarial, mas tenho muito apoio de todos que estão na diretoria, associados. Então, para mim, é um motivo de muita alegria, muito orgulho. Espero conseguir fazer algo, né? E estou buscando isso, tá? Algo para a sociedade, algo para a classe empresarial. E eu quero parabenizar vocês pelo lindo trabalho. Porque vocês trabalham desde bebê, desde crianças, né? Até idosos. Então, a gente sabe a importância que é esse trabalho. E eu estive lá na casa, né, de idosos. Gente, eu fiquei apaixonada pela casa, pela gestão, por tudo, pelos idosos também que estão lá. Então, assim, parabéns para vocês, tá? E contem sempre com a Associação Comercial e contem também com a Paula Tour, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá. Irmão Francisco, suas palavras finais, só bens. Então, Paula, muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom estar com você e falar de tantos assuntos, né, que a gente não conhece, mas que pudemos... E hora e meia para viajar, hein? Vou falar com a Vanilla, vamos lá. Pudemos ter uma aula aqui hoje, né? E eu creio que você também que nos acompanhou,
deve ter aprendido muita coisa, e isso acho que foi muito importante, não só para o programa, como principalmente para a nossa cidade, nós que temos essa vocação turística, que somos, temos esse reconhecimento, e principalmente desse trabalho maravilhoso que a CE faz. O André é meu amigo de longa data. Eu costumo dizer que tem um patrimônio lá na CE, deve ser patrimônio, vocês têm que colocar uma plaquinha dele. É o Enio. O Enio, eu acho que ele é patrimônio da CE, né? Está ali há muito tempo, né? É uma pessoa muito querida nossa da comunidade, que sempre nos ajudou em tudo que a gente precisa também. Então, um abraço para ele. E leve para todos um abraço da comunidade. E nós estamos nos despedindo, pedindo de Deus a bênção para todos nós, para as nossas famílias e para os nossos projetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, o seu castíssimo esposo, desça sobre todos vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Semana que vem tem mais. Te esperamos aqui nessa mesa, Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.